A história começa com um garoto chamado Hibiki que estava correndo pela sua vida através de um vale vazio enquanto ele é perseguido por um coelho com chifres. Ele não faz ideia de como que ele acabou nessa situação ou do que exatamente está perseguindo ele. Então, tudo parece completamente do nada para ele e ele se pergunta que tipo de criatura é aquela e de repente ouve uma voz feminina suave que identifica a criatura dizendo que o coelho com chifre era nível 1. Ele não faz ideia do que aquela voz era, mas pediu para ela não ir embora porque ele estava com medo. Ficar sozinho é meio complicado, né? O coelho de repente salta em direção a ele, mas o Hibiki ele consegue desviar e acaba caindo em cima dele, esmagando ele até a morte. Enquanto isso, no fundo da floresta, uma garota elfa é vista caminhando entre as árvores quando a voz masculina desconhecida guia o seu caminho, dizendo para ela continuar seguindo ali o leste porque tem algo muito precioso esperando por ela lá. Enquanto isso, o Hibiki fica aliviado por ter sobrevivido ao ataque do coelho com chifre, mas ainda não faz ideia de onde ele está ou do que aquela voz era. Além disso, ele verifica seu celular e vê que não tem nenhum sinal, o que acaba com qualquer esperança ali de pedir ajuda. Só para ele não enlouquecer, né, no final das contas. Ele decide então que a voz não era real e estava só ouvindo coisas, e começa a sentir um pouco de fome, pensando que ele deve comer o coelho com chifre, né? Só que rapidinho ele desiste dessa ideia, já que ele não sabe se é seguro comer aquilo ou não. A voz então fala novamente, analisando o corpo, avisando a Hibiki que o coelho com chifre é, na verdade, uma iguaria de alta qualidade desse mundo, que fica ótimo ensopado. Ouvindo isso, ele decide que ele vai levar o coelho com ele, né, por enquanto, mesmo que a ideia ainda deixe ele um pouco enojado. Ele começa a pensar mais sobre essa voz estranha e percebe que ela só parece falar quando ele faz alguma pergunta, então ele começa a testar ela, perguntando sobre coisas aleatórias, como a sua mochila. A voz responde que é uma bolsa feita de materiais que não existem nesse mundo. Ele continua perguntando sobre as coisas diferentes, né, para essa voz e ela vai respondendo todas as vezes com explicações claras e precisas sobre tudo o que ele pergunta. Percebendo isso, o Hibiki se pergunta se a voz também pode analisá-lo. Então, depois que ele pergunta, uma tela aparece na frente dele mostrando todos os seus status. Ele olha tudo e vê com detalhes ali, como o seu nome, a idade, então tudo correto. Mas o que deixa ele confuso é que parece que a sua profissão é avaliador provisório. O que não faz muito sentido para ele, né? Já que ele estava só vivendo a vida normal como estudante do ensino médio. Ele então pergunta à voz quem ela é e ela responde dizendo que é um suporte de status para ele, especificamente. Mas que não pode compartilhar nada que conte como informação pessoal. Rick acha isso nada justo, mas o que anima um pouco o seu espírito é ver quantas habilidades existem para ele aprender. Ele acha que a habilidade de especialista parece interessante e tenta usar ela imediatamente, mas nada acontece. Então ele decide que vai começar o tutorial, já que isso parece mais fácil, né? Melhor ele treinar. Só que a voz fala, diz que o tutorial já está em execução e o Hibiki não faz ideia de o que ele quer dizer com isso. Então, simplesmente segue em frente e tenta usar as habilidades de mapa do mundo, o que faz aparecer um display holográfico na frente dele. Ele olha bem e percebe que na verdade não é um mapa, ele estava só mostrando o caminho que ele já percorreu. Então ele percebe que estava andando em círculos o tempo todo. Com isso esclarecido, ele usa o mapa para se guiar e continuar andando. Ao anoitecer, ele vê uma estrada abaixo dele, mas fica animado demais e tropeça. Cai de cara no caminho da pedra. E quando ele se levanta, a voz anuncia que ele acabou de ganhar o título de náufrago em um céu de gelo. Big ficou muito confuso com isso, mas logo percebeu que tem coisas mais importantes para ele se preocupar. Um monstro gigantesco aparece sobre ele, e Hibiki agora tem que pensar em tudo. Pô, na hora ele já ficou desesperado, né? Mas então uma flecha mágica surge do nada e derruba o monstro instantaneamente. Ele olha ao choque e vê que foi a garota elfa que estava em cima de uma rocha próxima. Pouco antes de falar com a garota, a voz ativa a função de falar para que ela possa falar, né, e entender a língua desse mundo. Depois que o Hibiki agradece por ter salvado a sua vida, ela se apresenta como Amélia. Hibiki olha para as orelhas dela e acha que ela parece com uma elfa, então diz que gosta muito do cosplay dela. A Amélia não faz ideia do que ele está falando. Ela então vai lá e pergunta para ele o que ele estava fazendo nos campos de grama do Devorador de Labirintos. E o Hibiki explica que simplesmente apareceu ali do nada, o que deixa ela chocada. A voz então faz uma avaliação completa de Amélia e Hibiki fica surpreso, descobrindo que ela é uma elfa de verdade. Ele vai lá, olha mais o status dela e se surpreende ainda mais que ela tem 56 anos. Amélia explica que os campos de grama do Devorador de Labirintos são, na verdade, um monstro que se disfarça como um campo aberto. Eles não atacam diretamente, mas espera a sua presa se cansar e andar perdida, e então devora ela. Ao ouvir isso, Hibiki percebe o quão perto ele esteve de ser comido. Amélia então abraça Hibiki e diz que ele se saiu muito bem para um garoto tão jovem. Ela faz isso porque acha que ele tem cerca de 10 anos. Mas quando ele diz que tem 16, ela imediatamente o solta e diz que não fazia ideia de que alguém dessa idade poderia ter um corpo tão pequeno. A noite cai um pouco e depois que eles montam um acampamento, onde Hibiki aprende que nesse mundo você é considerado adulto no momento em que você completa 15 anos. Depois de terminarem de comer um coelho ali com chifre no jantar,
Hibiki pergunta a Amélia exatamente aonde eles estão. Ela imediatamente cospe chá no rosto dele ao ouvir essa pergunta. Ela então limpa o rosto dele enquanto pede desculpas e diz que eles estão no reino de Rabraia. Hibiki diz que não saberia disso porque ele vem do Japão, mas ela nunca ouviu falar desse lugar. E aí começa o problema. Tudo confirma que ele está realmente em outro mundo. Amélia imagina que deve estar se sentindo sozinho, né, por estar tão longe de casa, então diz que vai levá-lo para a cidade amanhã. Hibiki fica muito grato por isso, e enquanto Hibiki dorme, Amélia observa, né, ele chegando à conclusão de que deveria ser alguma coisa preciosa sobre o qual o espírito falou. Pouco depois, ela também adormece. Hibiki começa a sonhar com a sua vida passada e se lembra de que ele tem uma memória calorosa com os três amigos mais próximos, Amen, Kaioku e Chiki. Tudo lá no restaurante onde Amen trabalha. Esses três significavam muito para ele, mesmo que nunca perdessem a chance de zoar o fato dele ser muito baixo para alguém de 16 anos. Depois disso, o sonho muda, né? Para como ele acabou nesse mundo. Era o último dia de aula antes das férias de verão e ele estava prestes a entrar na sala de aula quando um forte clarão de luz o atingiu. E aí, a próxima coisa que ele soube foi que ele estava aqui. Ele acordou do sonho verificando o celular, pensando em como seus amigos deveriam estar preocupados agora. Então, ele olha para o céu e vê algumas formas ali verdes brilhantes flutuando em cima. A voz analisa aquilo e diz que há uma barreira protetora especial que a Amélia criou para vigiar essa área. Ele aceita isso e entende que a magia é real nesse mundo, o que significa que realmente ele está em outro mundo. Ele decide verificar sua própria situação e pergunta à voz o que significa ser um avaliador provisório. E a voz explica que ele tem uma profissão atribuída por Deus e que possui um nível de raridade B. Ela vem com a habilidade de avaliação, que permite identificar as habilidades e características de qualquer alvo. Só que ela não vem com quaisquer habilidades de combate. Basicamente é por isso que é uma classificação de trabalho, não de combate. Hibiki ainda está tentando entender tudo isso, né? Então ele simplesmente decide voltar a dormir. Na manhã seguinte, a Mary acorda e se lembra de como salvou Hibiki no dia anterior e passou a noite ali fora com ele. Pouco depois, Hibiki também acorda, os dois pegam a estrada em direção a Léo, a cidade mais próxima. Enquanto seguem pelo caminho através da floresta, Amélia diz a Hibiki que levaria cerca de um dia e meio para chegarem. Ela também menciona que tem monstros na região, mas diz para ele não se preocupar porque ela está lá para mantê-lo seguro. Ela fica impressionada por Hibiki ter conseguido senti-los, né, e diz que isso é graças à habilidade do mapa do mundo. Amélia ficou chocada ouvindo que ele possui habilidades de mapa do mundo, já que ela não possuía a raridade de rank AA. Mas quando Hibiki diz a ela que é um avaliador provisório, ela não parece muito impressionada e trata isso como algum tipo de piada. Hibiki não entende por que a habilidade do mapa do mundo é algo tão importante, já que tudo que ele faz é mostrar para onde ele passou, se não há monstros por perto ou algo do tipo. Amélia fica impressionada com o fato dele não perceber o quão útil isso é para ele poder se manter vivo, né? Então, Hibiki vai lá, abre o mapa do mundo e pergunta se tem algo perigoso por perto, o que é indicado no mapa que tem um coelho de chifre de cristal na área. A Amélia fica animada, né, ouvindo isso, porque coelhos de chifre de cristal são extremamente raros e podem ser vendidos facilmente por 200 moedas de ouro. Ela imediatamente pega o Hibiki e diz para levá-la diretamente até ele. Eles rastreiam um coelho com chifre de cristal à distância, e aí a Amélia usa sua magia para poder cobrir o som ali e o cheiro deles, tornando mais difíceis de detectar. Hibiki fica impressionado com isso e diz que a Amélia é incrível, mas ela responde dizendo que incrível é ele por causa das suas habilidades do mapa do mundo, que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo, já que a avaliação é com uma profissão não combatente. Se ele entrasse no grupo, ele deixaria todos cuidarem da linha de frente enquanto ele ficaria literalmente dando suporte por trás. A Mary realmente quer formar um grupo com o Hibiki, mas não quer parecer desesperada demais, então ela decide que vai apenas mostrar suas habilidades e deixar Hibiki ser o primeiro a convidá-la. Ela pega o seu arco, se prepara para atirar, mas Hibiki percebe que ela não tem flecha. Ela explica que a sua classe é arqueira espiritual, o que significa que ela pode moldar flechas a partir do vento e disparar elas. Ela então dispara flechas espirituais direto no coelho, mas ele consegue desviar no último segundo, o que deixa chocada. Amélia percebe que agora não tem como ela pegá-lo, porque possui uma habilidade de fuga que permite desviar dos ataques de alta velocidade. Mas no momento em que o Hibiki descobre que ela não pode usar suas habilidades enquanto está no meio de um ataque, uma ideia surge na sua mente. Se ele conseguisse fazer o coelho vir até ela, seria uma coisa perfeita. A Amélia teria um tiro limpo. A Amélia não estava convencida de que esse plano simples funcionaria, mas Hibiki diz para ela não se preocupar porque quando avaliou, descobriu que ele não é muito inteligente. Enquanto o coelho estava lá, no campo aberto, uma parede de pedra surge do nada na frente dele, assustando ele. Em seguida, ele vê Hibiki deitado sobre uma rocha ali e cai na isca sem pensar duas vezes. Assim que ele salta para atacar, Amélia mira e derruba instantaneamente. Amélia ficou genuinamente surpresa que o plano realmente funcionou. Tudo o que precisavam fazer era erguer paredes de pedra para poder cortar todos os outros caminhos e forçar ele a ir direto até Hibiki. Embora isso também significasse que o coelho viu o Hibiki como completamente inofensivo, né? Então uma voz alerta Hibiki que as suas habilidades subiram de nível, o que deixa confuso, já que foi Amélia quem deu o golpe final.
Amélia explica que usou sua habilidade de avaliação durante todo o processo e ainda se colocou como isca, então ele ganhou o nível porque tem uma participação real naquilo. Enquanto isso, no céu, o deus que trouxe Hibiki para esse mundo estava muito satisfeito com o progresso dele até agora, mas lembra a si mesmo de que isso ainda é só um tutorial, o que significa que Hibiki ainda tem um longo caminho pela frente. A cena então muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma garota chamada Evil aparece lá, né? Acabou de se registrar como aventureira. A recepcionista aponta que o quadro de missões estava ali do lado, mas Evil diz que já tem a sua primeira missão planejada. Ela vai procurar por algo muito especial. Enquanto isso, Hibiki e Amélia chegam à cidade de Grell. Lá, no momento em que eles chegam, Amélia joga a capa sobre Hibiki, né, já que as suas roupas chamam muita atenção e ela não quer atrair olhares desnecessários. Ela imagina que eles poderiam comprar roupas decentes devido a venderem o chifre do coelho de cristal que recebem o dinheiro por isso. E Amélia estima que tem o suficiente para seguir em frente. Ela saiu com cerca de 200 moedas de ouro, que seria mais do que suficiente para comprar também algumas armaduras e novas armas. Além disso, Hibiki não faz ideia do valor real da moeda de ouro, então ele rapidamente verifica o seu saldo e descobre que a moeda equivale a aproximadamente até 10.000 ienes, o que realmente o surpreende, já que, pô, é uma quantia significativa de dinheiro. Amélia olha para Hibiki ali com uma expressão preocupada e diz que enquanto estiver na cidade, ele precisa parar de se fazer de desentendido, porque tem pessoas ali que não pensariam duas vezes antes de se aproveitar de alguém como ele. Só que ouvir ela falar desse jeito aí, cara, deixa ele convencido ainda mais, né? Hibiki realmente não tem amigos. E depois disso, a Amélia leva Hibiki até a guilda de aventureiros. Os aventureiros lá dentro olham para os dois e presumem que pegou um trabalho de babá, talvez ela, né? E a Amélia esclarece que por mais que pareça isso, Hibiki é na verdade um adulto e até mesmo um novato registrado. O líder daquele grupo de aventureiros manda todos pararem de implicar com os novatos e então seguem em frente. Em seguida, Amélia conta a Hibiki que o grupo deles já se chamava Bandeira Prateada. Logo depois, Amélia se dirige à recepcionista, Jewel, dizendo que tem um novo item para vender e pediu inclusive que prepare um quarto para eles. Enquanto isso, Hibiki não consegue parar de olhar para a orelha de gato de Jewel, completamente fascinado, percebendo que ela deve ser algum tipo de criatura bestial ou algo assim. Depois disso, todos se dirigem para sentar ali com o mestre da guilda, e no momento em que Hibiki o vê, fica genuinamente impressionado com a musculatura do homem. O mestre da guilda, então, dramaticamente rasga a própria camisa e se apresenta como Chiliard. A Amélia começa a perder a paciência, vendo o Hibiki se derreter ali, olhando para os músculos do Dillard. Então, ela o atinge com um jato de água gelada, trazendo ele imediatamente de volta à realidade. Assim que tudo começa a se acalmar, todos se sentam. Jewel se apresenta ali formalmente como recepcionista e vice-mestre da guilda. Em seguida, pergunta a Amélia o que ela deseja vender. E aí ela coloca a corneta ali de cristal diante deles, e o Dillard fica claramente impressionado, apontando que é ainda maior do que de 3 anos atrás. Depois de refletir por um instante, ele propõe 400 moedas de ouro. Hibiki ouve a proposta e fica radiante, percebendo que é o dobro do valor que a Amélia esperava inicialmente. Mas, para sua surpresa, a Amélia afirma que não aceitará nada menos do que 800 moedas de ouro. Seu argumento é que a corneta vendida há 3 anos foi negociada por 200, e essa é 3 vezes maior. Os dois discutem o preço por um tempo, até que Dillard concorda, ainda que com um contragosto, em pagar 700 moedas de ouro, o que deixa a Amélia satisfeita. Só que o Joel muda repentinamente, mandando uma presença intimidadora, cara. E lembra calmamente ali a Dillard que o preço acordado está bem acima do orçamento da guilda. Em seguida, decide que a diferença será descontada diretamente do salário dele. Dillard não parece nem um pouco feliz com isso. E mais tarde, Hibiki se senta sozinha na guilda, enquanto seu suporte de status informa que a sua habilidade de tutorial atendeu aos requisitos para subir de nível. Mesmo assim, Hibiki ainda não faz ideia do que seja esse tutorial. Então, sistema acaba exibindo ali uma definição, explicando que se trata de uma habilidade concedida àquelas cujas chances de sobrevivência são muito baixas, permitindo que eles recebam orientação divina para poder aprender o conhecimento e a habilidade necessária para sobreviver naquele mundo. Ouvindo isso, Hibiki percebe que foi graças a essa intervenção divina que conseguiu chegar até ali e, em silêncio, agradece por isso. Foi então que ele ouviu uma voz responder, dizendo que os agradecimentos eram apreciados. Hibiki concluiu que deveria estar imaginando coisas, mas Deus continuou falando com ele através da sua mente, dizendo que foi ele quem trouxe para esse mundo. Hibiki ficou surpreso ao descobrir que realmente pode se comunicar com ele diretamente dessa maneira. O Deus, então, ele explica que isso não é algo que ele possa fazer o tempo todo e que só acontece de vez em quando. Ele diz a Hibiki que a partir dali, tudo ainda está inteiramente em suas mãos, com ele escolhendo viver e como ele vai conseguir se manter vivo a partir daí. Depois de dizer isso, ele se despede. Hibiki ainda tenta chamar ele de volta com uma longa lista de perguntas, mas já é tarde demais. O suporte de status, então, informa que agora o seu nível aumentou. O suporte fornecido pelo guia vai chegar ao fim, e ele se pergunta por um instante ali o que significa guia. Mas é nesse momento que a Mary se aproxima e o chama.
Nesse instante, a atendente se aproxima de Amélia e lhe entrega uma carta, informando que ela acabou de receber uma solicitação específica. Depois de ler a carta, Amélia se vira para Arquibic e pede desculpas, dizendo que precisa sair da cidade imediatamente e que não pode levá-lo consigo dessa vez, porque se trata de um pedido que veio diretamente da sua cidade natal e ela simplesmente não consegue dizer não. Ouvindo isso, Arquibic percebe que Amélia era guia o tempo todo. Enquanto isso, Ival tá lá no meio do fundo da masmorra, né? Ainda procurando pela coisa que vem a perseguindo há muito tempo, só que sem sucesso. De repente, ela tem um pressentimento sobre aonde aquilo pode estar e vira para ir imediatamente para lá. Ao mesmo tempo, Amélia fica preocupada em silêncio, pensando se Hibik vai ficar bem sozinho ou não. Ele diz para ela para não se preocupar, porque na verdade está planejando se tornar um aventureiro. E ele descobriu que existem missões disponíveis para não combatentes e está genuinamente entusiasmado com essa ideia. Hibik também reconhece que Amélia já fez muito por ele até agora e que não quer que se saia como um fardo, né, ainda maior para ela. Quando finalmente chega a hora de seguirem caminhos separados, Amélia diz a Hibik que ele pode ficar na pousada onde ela está dormindo. E em seguida, ela coloca o mapa nas suas mãos antes de partir. Pouco antes de ir embora, Hibik diz para devolver, né? Ele quer devolver a capa para ela e tudo mais, mas Amélia diz para ele não se preocupar e para considerar aquilo um presente de despedida. Só que Hibik diz que ela provavelmente vai precisar mais da capa do que ele naquele momento, porque o botão da camisa dela simplesmente se soltou. Amélia ficou vermelha de vergonha e saiu correndo. Ao sair apressada, ela acaba esbarrando em Ival ali. Um cavaleiro que estava por perto se aproxima para perguntar por que ela estava com tanta pressa e ela responde que precisa voltar para casa muito rápido. Amélia ajuda Ival a se levantar e Ival pergunta ali se a cidade natal dela é o Condado Elfo, o Reino da Justiça. Depois de Amélia confirmar, Ival comenta que é uma grande coincidência, porque é exatamente para lá que ela também está indo. Enquanto isso, desde que a Amélia foi embora, Ribik tem passado a maior parte do tempo dele dormindo. O cara não sabe o que fazer, né? Ele pega o celular, percebe que a bateria descarregou completamente e ainda não encontrou uma maneira de voltar para o seu mundo antigo. Além disso, Deus não falou com ele desde a última conversa, então ele começa a se questionar genuinamente por que ele foi trazido para esse mundo em primeiro lugar. De repente, Tânia, a dona da pousada, entra no quarto dele e diz que estava preocupada porque ele não desceu para o café da manhã nem para o almoço naquele dia. E Bick diz que está tudo bem, e ela fica aliviada sabendo disso. Ela também avisa que o jantar ficaria pronto em breve, e Ribic responde que já vai descer. Depois que ela vai embora, Ribic começa a sentir a pressão, porque todo o dinheiro que ele resta é o que ele conseguiu com a venda da corneta, o que significa que, cara, ele vai precisar encontrar um emprego em breve. Só que, considerando as suas estatísticas, ele se pergunta para que ele seria útil. Então, seu suporte de status, então, mostra as suas opções. Os números da sua frente são nada animadores e o sistema aconselha ele a evitar combate individual. Só que também destaca que ele adquiriu uma habilidade técnica, incluindo contratos e livros de medicina. E vi que acha a habilidade do livro de medicina interessante. Ele lê a descrição e explica que pode absorver conhecimento simplesmente lendo as suas páginas. O sistema também aconselha a ler cada página caso ele queira atingir um nível mais elevado, mas avisa que, uma vez que ele começar essa leitura, ele não pode parar no meio. E Bick fica um pouco surpreso, né, com essa condição a princípio, né, mas decide prosseguir, mesmo assim. A leitura do livro de medicina começa e o conhecimento passa a ser absorvido. De repente, uma enxurrada de pensamentos invade a mente de Hibiki, jogando ele completamente de surpresa. Enquanto isso, a Ival e a Amélia tá lá, continuando na jornada em direção ao Condado dos Elfos. Durante o caminho, Amélia conta a Ival que não consegue parar de pensar em Hibiki e de se preocupar, né, se ele vai ficar bem ou não. Ival presume que isso significa que tem sentimentos por ele, mas Amélia descarta essa ideia imediatamente, ressaltando que acabou de conhecer ele, pô, não tem como. O cara tem cerca de 40 anos mais jovem do que ela, então não dá. Nesse momento, uma empregada mais à frente chama por Amélia. Assim que vê, Amélia corre e a abraça. Ela então explica a Ival que aquela é Stalia, a governanta principal. Stalia é apresentada formalmente e Ival, animada, pede a Amélia para formar um grupo com ela. Amélia se anima com a ideia logo de início, mas Stalia não parece muito satisfeita com isso. Alguns dias depois, Hibiki finalmente termina de absorver todos os conhecimentos do livro de medicina. Embora ele esteja completamente exausto, ele se lembra de que ele ainda precisa fazer compras. Então ele vai até o artesanal lá, né, para poder pegar a armadura dele, e ao sair, ele para por um instante para refletir sobre o quão brutalmente difícil foi absorver todo aquele conhecimento. Hibiki percebe que adquirir habilidade naquele mundo não é uma parada fácil, e que cada habilidade possui uma própria forma de aprendizado. Ele também percebe o quanto estaria perdido se o apoio do sistema de status não existisse. Por isso, ele decidiu que não pode mais se referir a ele de uma forma genérica. Assim, altera o seu status para poder chamá-los de sapo, já que é muito mais fácil de pronunciar. Ao chegar à guilda buscando um trabalho, Hibiki se depara com um homem gravemente ferido, sendo carregado para dentro, e ao observá-lo melhor, ele percebe que é o mesmo aventureiro com quem ele tinha esbarrado outro dia. O companheiro do ferido grita em pânico, dizendo que foi atacado por um lobo rubi prateado, e que tinha certeza de que Dillard conseguiria estancar o sangramento.
Só que os dois acabaram caindo no chão, fazendo com que o ferimento volte a sangrar instantaneamente. Jewel informa que Dillard não está na cidade no momento, mas sugere tentar usar alguma outra forma de magia de cura. Os companheiros, porém, falam que eles já tentaram de tudo que eles podiam imaginar, sem sucesso. Hibiki analisa muito rápido a situação, concluindo que o sangramento ele precisa ser estancado imediatamente, e decide que, com todo o conhecimento que ele adquiriu do livro de medicina, ele deve ser capaz de fazer alguma coisa. Então ele se aproxima e pede para poder examinar o homem, afirmando que ele possui habilidades de medicina. Sapo realiza uma análise muito rápida, estimando que o homem tem apenas cerca de 5 minutos de vida. Além disso, identifica que ele foi envenenado e perdeu 2 membros, o que exigiria técnicas avançadas como hipercura ou cura perfeita. Hibiki acredita que conseguiria realizar o procedimento, mas logo percebe um grande problema. O tratamento complexo exige cerca de 650 pontos de mana, e ele só tem 56. Então, ele entende rapidamente que saber o que fazer não adianta de nada se você não tem energia suficiente para poder executar o tratamento. Então, ele começa a pensar em uma alternativa. Sapo sugere que ele utilize a sua habilidade de contrato, permitindo que as pessoas ao seu redor transfiram seus pontos de mana diretamente para ele. Todos concordam sem hesitar, e o contrato é firmado. A mana começa a fluir na sua direção, e assim que reúne o suficiente, Hibiki utiliza a hipercura, eliminando completamente o veneno do corpo do homem. Em seguida, ele realiza a cura perfeita, liberando um intenso raio de luz azul. Quando tudo termina, o aventureiro ele estava deitado no chão, com os 2 membros ali completamente restaurados, e Vic se sente aliviado por ter conseguido salvá-lo, mas acaba desmaiando logo em seguida. Né? E nos seus sonhos, ele vê o seu velho amigo Amen, que repreende por agir de uma forma imprudente e colocar a sua própria vida em risco para salvar os outros. Amen continua repreendendo, dizendo que agir daquela forma é tolice, especialmente quando não tem um objetivo ali ou uma recompensa clara envolvidos. Ele afirma que não tem garantia de que sempre haverá alguém por perto para salvá-lo e que por isso Hibiki precisa começar a ser mais cuidadoso. Nesse momento, Hibiki acorda ali assustado, dias depois, enquanto o sapo anuncia que as suas habilidades de línguas aumentaram. Logo em seguida, Jewel se aproxima dele e o agradece por ter salvado o homem mais cedo, revelando que ele é, na verdade, o seu irmão mais novo, Jade. Hibiki fica confuso com isso, já que Jade é humano e ela não. Então, Jewel simplesmente explica que eles têm mães diferentes. Deixando isso de lado, Hibiki diz a Jewel que ela não precisa agradecê-lo, porque ele só conseguiu realizar aquilo por todos ao redor emprestando seus pontos de mana. Jewel reconhece isso, mas explica que sem ele, Jade certamente teria morrido. Então, ela pede sinceramente que Hibiki aceite sua gratidão. Com isso resolvido agora, Jewel diz a Hibiki que impôs uma ordem de silêncio sobre toda a situação devido ao fato de ser capaz de usar hipercura ou cura perfeita, algo praticamente inédito. Se essa informação se espalhasse, era quase que certo que alguém tentaria se aproveitar dele para poder obter um lucro. Por conta disso, Jewel sugere a Hibiki ali considerar se juntar ao grupo, já que estava perto de combatentes amigáveis, seria muito mais seguro para ele. Hibiki pensa por pouco tempo ali e tal, porque ele não fica totalmente convencido, em parte porque ele não tem certeza do quanto tempo ainda vai ficar na cidade, e também porque ele não quer transferir esse tipo de problema para outra pessoa. Ele admite que ter pessoas com quem ele possa contar seria uma coisa boa, mas duvida que isso funcione, já que ele não é um combatente. Então Jewel lhe diz que existe outra opção, simplesmente contratar um guarda-costas. A cena então muda para um homem-lobo dentro de uma cela, sentado ali do lado de uma garotinha, enquanto declara que vai despedaçar qualquer um que ouse encostar o dedo nela. No dia seguinte, Hibiki vai até a empresa Deb para poder contratar um guarda-costas, né? E é apresentado ao dono, a Jartan Deb. Basicamente, no momento em que ele vê com clareza, Deb imediatamente começa a bajular ele, porque consegue sentir nele o cheiro do dinheiro. Acontece que ele possui uma habilidade que lhe permite detectar um aroma agradável em pessoas que já são ricas ou que provavelmente se tornariam ricas no futuro. Hibiki então se depara com vários brutamontes ali para escolher, né, como potenciais para o seu guarda-costas. Só que ele rejeita todos eles, não por falta de preparo físico ou por força e tudo mais, mas porque nenhum possui MP o suficiente. No fim das contas, ele deseja utilizar uma das habilidades de hipercura e cura perfeita do livro de medicina, o que exige um guarda-costas com uma mana abundante. Deb diz a Hibiki que existem muitas outras opções disponíveis, só que naquele instante o Hibiki recebe alguns conselhos de Deus. Eles sugerem que procure por conta própria. Deb começa a guiar ele até o próximo conjunto de candidatos quando Hibiki percebe um corredor escuro do lado. Deb explica que, embora existam algumas opções por aquelas bandas, não recomendaria nenhuma delas, porque não são adequadas para trabalhos regulares ou de combate, entendeu? Como não puderam retornar às suas terras natais, ele simplesmente deixou ficar. E Hibiki se pergunta se eles poderiam estar numa situação semelhante à sua e pede para poder ser levado até lá. Ao entrar, Hibiki encontra um homem fera-lobo que parece estar protegendo uma jovem garotinha.
Curioso sobre esse motivo, né, de estarem presos, ele ouve Deb explicando que os Homens-Fera entraram em fúria ao tentar proteger a menina, e descobriu-se que ela possuía habilidades mágicas, mas não controlava essas habilidades, fazendo com que se manifestassem espontaneamente sem aviso prévio. Com isso em mente, Hibik tenta avaliá-los e fica surpreso descobrindo que algumas das suas estatísticas foram ocultadas. Sapo informa de que os dados foram falsificados, sugerindo que ele utilize a habilidade de observação apurada, a técnica de avaliação de mais alto nível desse mundo, concedida diretamente por Deus. Hibiki reavalia os dois com um olhar experiente e descobre que o Homem-Fera se chama Cloud e que é um herói de nível 95. Já a garota se chama Lilian e possui o status do santuário, o que significa que a sua alma está conectada diretamente ao reino dos deuses. Refletindo sobre isso, Hibiki percebe que os dois possuem MP mais do que o suficiente. Ainda assim, ele se pergunta se tem permissão para levar consigo um herói e uma futura sábia. Nesse momento, Deus lhe diz para fazer o que ele desejar. Além disso, o Sapo sugere que ele utilize a técnica conhecida como medida de alívio. Sem fornecer muitos detalhes, Sapo deixa Hibiki deduzir que essa habilidade foi criada para ajudar Cloud, removendo a maldição que o aflige. Convencido, Hibiki decide comprar os dois. Deb solta um grito de empolgação, porque o aroma da fortuna emanando de Hibiki se torna ainda mais intenso. Depois disso, Hibiki leva Cloud e Lilian para um campo aberto. Confuso, Cloud começa a questionar o que ele pretende fazer. Só que Hibiki, ele apenas pede que ele se acalme, explicando que ele está ali para curar os dois, o que deixa completamente sem entender. Cloud ainda suspeita que seja uma armadilha, mas Lilian lhe diz que ele não precisa pensar demais. Ela ressalta que ele sempre protegeu e salvou ao longo da sua vida e que dessa vez deseja retribuir. E Bick explica a Lilian que, para realizar o procedimento, vai precisar de uma grande quantidade do seu MP e que ela deveria firmar um contrato com ele. Sem hesitar, Lilian concorda, transfere a sua mana, fornecendo tudo o que precisa para ativar a cura perfeita. A técnica restaura completamente os membros perdidos de Cloud e cura todas as suas feridas, como se nunca tivessem existido. Radiante, Lilian corre para abraçá-lo com toda a sua força, enquanto Cloud está expressando ali sua profunda gratidão por isso tudo. E Bick comenta que é quase inacreditável o peso que Cloud carregava, explicando tudo se devia a uma maldição lançada sobre ele. Cloud fica genuinamente surpreso ouvindo isso, porque essa informação deveria estar completamente oculta, fora do alcance até mesmo dos avaliadores habilidosos. Mas Hibiki também revela que Cloud é um herói e afirma que Lilian vai se tornar uma sábia no futuro. Perplexo, Cloud questiona como que ele teve acesso a essas informações. E em resposta, Hibiki explica que foi Deus que concedeu a habilidade de enxergar com precisão. Ouvindo isso, Cloud estremece de choque. Em seguida, Hibiki começa a trabalhar para quebrar a maldição lançada sobre Cloud e ativa a habilidade de alívio da pressão. E para surpresa dele e da Lilian, Cloud é subitamente envolvido em correntes ali pesadas que surgem do nada, enquanto uma tesoura gigante desce na sua direção. À primeira vista, parece que Cloud foi esfaqueado, né? E que Hibiki e Lilian ficam chocados com isso. Só que ele permanece vivo. Quando aquelas tesouras apareceram, quando elas abaixaram ali para uma das correntes, cortando elas que prendiam Cloud, ele fez uma pausa para refletir sobre os seus sentimentos e percebeu que, mesmo que ainda estivesse longe de recuperar toda a sua antiga força, já sente uma boa parte dela retornando. Em seguida, ele se curva respeitosamente diante de Hibiki e pede sinceras desculpas pela maneira rude como ele se comportou anteriormente. Depois disso, declara que deseja realizar a cerimônia de juramento de lealdade com ele. Hibiki não faz a mínima ideia do que se trata, então Cloud explica que é um ritual sagrado do qual ele decide dar a sua alma dedicada ali inteiramente ao seu senhor, e ele jura, perante tudo, permanecer ao seu lado, não importa o que aconteça. Sapo então se pronuncia e sugere que Hibiki utilize essa habilidade. O contrato para a cerimônia de aliança é feito, e como esses contratos possuem o poder de obrigar todas as partes a cumprirem as promessas feitas, caso ele e Cloud firmem um acordo, eles estariam absolutamente vinculados a tudo que foi combinado. Depois de refletir sobre o assunto, Hibiki decide que a proposta é justa e concorda em prosseguir. O processo é iniciado. Cloud jura total lealdade, enquanto Hibiki reconhece e aceita o juramento. Quando o contrato é firmado com sucesso, uma marca surge nos pulsos dos dois. Trata-se de um brasão de espírito da luz que permanece como símbolo de lealdade e do compromisso que agora eles compartilham. Lilian observa tudo se desenrolar e fica absolutamente encantada. Enquanto isso, Amélia, Val e Stalya continuam a sua jornada. Depois de viajarem por algum tempo, Amélia sugere que parem numa fonte termal para poder relaxar e descansar pelo resto da vida. Stalya adora a ideia a princípio, né? Mas depois de refletir melhor, tenta dissuadi-la. Parar na fonte termal significa que eles teriam que tomar um banho juntos com o Val, e ela não deseja que ele se aproxime ainda mais de Amélia, né? E apesar de tudo isso, né, do seu esforço e tudo mais, Amélia insiste que não deixaria Stalya outra escolha senão aceitar a derrota. De volta a Hibiki, ele explica detalhadamente a Cloud e Lilian porque precisa extrair MP dos outros para poder utilizar a habilidade de cura perfeita. Os dois compreendem a situação com clareza, e com isso resolvido,
Os três agora firmam um contrato de compartilhamento, fazendo com que as habilidades de contato técnico deles ali de Hibik acabem evoluindo como resultado. Cloud então percebeu que Hibik teve murmurando algo baixinho durante todo esse tempo e pergunta o que era. Hibik explica que se trata de uma voz que o ajuda a entender as coisas e guia ele pelo caminho. Ouvindo isso, Cloud congela e aí uma expressão de choque começa a surgir no seu rosto. Ele percebe que Hibik descreve a habilidade tutorial, concedida diretamente por Deus. Cloud conclui que isso significa que Hibik veio de outro mundo. O próprio Hibik ficou genuinamente surpreso descobrindo essa possibilidade e pergunta se isso representa algum problema. Cloud responde que não faz a menor diferença e que não altera em nada na sua lealdade. Em seguida, ele continua sua jornada. Cloud afirma que o Deus com quem Hibik está conectado é provavelmente o Deus principal. Segundo ele, existem cerca de 11 deuses nesse mundo, sendo o Deus principal considerado o primeiro entre eles. Os dons da instrução, da perícia, todos são dádivas divinas que somente ele pode conceder. Cláudio acredita que o Deus Supremo fixou seus olhos em Hibik e demonstrou um interesse genuíno por ele. Só que o Hibik tem dificuldades em aceitar essa ideia, e aí acaba chegando, né, pensando que Cláudio e Lilian seriam candidatos mais prováveis a receber mais atenção. Ainda assim, ele se pergunta por que o Deus principal teria concedido a Lilian a habilidade Santuário Furioso, já que parece um fardo severo, né, para alguém carregar. Só que nem Cloud nem Lilian jamais ouviram falar disso. Então Hibik explica que se trata de uma habilidade que atravessa com uma quantidade enorme e avassaladora de poder. Ao ouvir isso, Lilian fica no estado de choque, fazendo Hibik se arrepender imediatamente de ter mencionado o assunto. Só que Cloud intervém, afirmando duvidar que tenha sido o deus principal que lhe concedeu essa habilidade. Ele acredita que o responsável seja a deusa da magia, já que tudo relacionado à magia está sob autoridade. Então, assim, ouvindo o seu nome ser mencionado, a deusa da magia se manifesta e fala diretamente com Hibik, revelando que Lilian sofre por causa da habilidade Santuário Descontrolado. Entretanto, tem um problema. Uma vez que a habilidade tenha sido concedida, ela não pode simplesmente ser removida. E ela também lhe diz que possui sua habilidade conhecida como Grimório, que com ela tem a capacidade de ajustar o MP e o poder mágico geral de Lilian, ajudando a administrar a situação. Além disso, faz questão de alertar ele para não tirar conclusões precipitadas, porque não estaria por perto para ajudá-lo o tempo todo caso ele precise de alguma coisa. Bic deduz a partir disso que, ao ativar a habilidade do Grimório, o sistema administrativo entraria em ação automaticamente e cuidaria de tudo. Assim, eles devem ficar bem a partir de agora. Ele transmite uma boa notícia a Cloud e Lilian, que ficaram profundamente gratos ao saber disso. Só que nesse instante, Sapo informa Hibik que a sua habilidade de observação apurada, tanto ela quanto a sua capacidade de ensinar, estão temporariamente indisponíveis. Isso significa que Sapo só poderia ajudá-lo com as informações que já coletou até o momento. Enquanto isso, o deus da magia observava Hibik atentamente ali e não conseguia se livrar da sensação de já ter visto ele antes. Apesar disso, Hibik seguiu em frente, utilizando a sua habilidade de Grimório, que invocou uma adorável gatinha. A criatura começa a anunciar que estava ali para poder ensinar Lilian a controlar a sua magia e se apresentou como Vi. Encantada com a fofura da pequenina, Lilian começa a apreciar ela e acariciá-la imediatamente, sem pensar duas vezes. Hibik então pergunta a Vi sobre o Grimório e acaba sendo explicado que a própria manifestação dessa habilidade é ela, além de ser uma poderosa besta sagrada criada pelo deus da magia. Em seguida, ela o tranquiliza e se estende ali para poder dar uma leve tapinha na sua cabeça. Essa cena deixa Cloud com ciúmes e imediatamente se pronuncia, deixando claro para todos ali que Hibik ainda não lhe deu um único carinho. Enquanto isso, Amélia, Evil e Stalia são vistas relaxando juntas numa fonte termal aquecida. Stalia fica completamente surpresa com o tamanho dos peitos de Amélia, mas logo se recompõe. Amélia então pergunta a Stalia sobre a importante missão para a qual o seu pai enviou, mas ela responde que ainda não possui detalhes. Em seguida, Amélia se vira para Evil lá e pergunta se poderia ajudá-la a lavar suas costas e tudo mais, e Evil recusa categoricamente, o que faz Amélia rir baixinho, percebendo que ainda não se tornaram amigas de verdade. Stalia intervém e comenta que Amélia está sendo insistente, porque lavar as costas de uma outra garota não é algo que automaticamente torne duas pessoas amigas. Evil escuta tudo isso e conversa com um pequeno sorriso irônico surgindo no seu rosto. Logo depois, ela se levanta e diz que, afinal, ajudaria Amélia a lavar as costas, pegando ela de surpresa. Diante disso, Evil apenas responde que isso é que as amigas fazem. No dia seguinte, Hibik leva Cloud para comprar armas. Enquanto eles estão lá, Cloud acaba escolhendo uma lança e Hibik fica surpreso com essa escolha, porque sempre imaginou que os heróis usavam espadas como arma principal. Cloud explica que a lança é, na verdade, mais fácil de se usar, considerando seu tipo físico e seu estilo de luta. Ele também comenta sobre a armadura, dizendo que prefere focar em evitar ataques em vez de recebê-los diretamente. Portanto, desde que as partes mais importantes do seu corpo estejam protegidas, isso já é o suficiente para ele. E além disso, ele não quer usar muito armadura, porque isso faria sentir muito calor e deixaria mais lento. Ao mesmo tempo, Lilian escolhe algumas roupas novas para si, enquanto o mercado informa que o preço total é de 25 moedas de ouro.
Tanto que Bick quanto Lilian ficam chocados, porque parece que uma quantia muito alta. Só que Cloud trata comprar como algo barato e paga um valor sem hesitar. Vendo isso, Lilian começa a se sentir culpada, né, por ter comprado roupas por causa do custo. E Bick acaba percebendo isso e diz pra ela não se preocupar, porque explica que a segurança dela é muito mais importante do que o dinheiro. Mesmo assim, ele acaba se sentindo um pouco mal, né, com aquela situação. Depois disso, Hibiki diz a Lilian que ela também deveria escolher um familiar para si, mesmo sabendo que estava com pouco dinheiro. Ele ainda incentiva, porque percebe que ver o sorriso dela faz tudo valer a pena. Nesse momento, Vi começa a sentir excluída, né, e pede a Hibiki para comprar algo para ela também. Ele concorda e compra uma coleira fofa, mesmo sabendo que essa decisão deixaria ainda mais endividado. Depois de terminarem as compras, todos vão para o campo aberto. Diz que vai dar uma lição básica de magia. Ele acredita que Cloud já estava bem preparado, por ser um herói, mas Hibiki e Lilian não possuem as qualidades básicas que os heróis costumam ter, por isso ele diz a Hibiki para confiar no seu Grimório. Hibiki não entende o que é o Grimório e pergunta sobre isso. Sapo explica que o Grimório é uma habilidade técnica especial e rara. A patente de mestre mágico permite que o usuário adquira diferentes tipos de conhecimento e habilidades relacionados ao sistema mágico daquele mundo. Hibiki imediatamente obtém uma parte para ficar animado e começa a se perguntar se finalmente vai conseguir usar magia. Só que Vi rapidamente acaba com a situação ao dizer que ela só poderia usar magia doméstica simples. Mesmo assim, eles poderiam prosseguir com o treinamento. Vi sugere que comecem ajudando Lilian a controlar sua magia, e ela explica a Hibiki que para isso ela precisa se registrar como responsável pela produção de magia dela. Como isso deve acontecer, Van simplesmente morde a própria mão e diz que já era o suficiente para funcionar. Em seguida, Van se aproxima de Lilian e explica o plano com mais clareza. Eles irão reduzir o poder de magia dela em 10% e depois aumentar gradualmente com o tempo, conforme Lilian aprende, né, a controlar ela sem perder o equilíbrio. Depois disso, Vi se vira para Hibiki e diz que eles vão precisar aprender a circulação mágica. Ela explica que para usar magia corretamente, uma pessoa precisa ser capaz de controlar com precisão o fluxo de poder mágico. Para isso, ela apresenta um exercício chamado Circulação de Poder Mágico. Nesse exercício, duas pessoas dão as mãos e transmitem a sua essência mágica uma para outra, com o objetivo de controlar o seu fluxo sem perder a estabilidade. Mesmo depois de ouvir a explicação, Hibiki ainda não entende muito bem do que se trata, o que deixa Ven claramente irritada. Então ela decide começar de forma prática, pedindo que Cloud transfira uma pequena quantidade de magia para Hibiki, né, para que possa experimentar diretamente, e ela avisa a Cloud para ter cuidado, porque Hibiki não possui grande resistência à magia e pode ser facilmente dominado. Cloud concorda e começa a infundir a magia em Hibiki. Quase que imediatamente a sensação se torna muito intensa. Depois de alguns segundos, Hibiki se vê num espaço vazio, que lentamente se transforma numa floresta sob o céu estrelado. Hibiki olha ao redor e em seguida encara um corpo d'água próximo. Ele vê uma elfa que o chama de Cloud, e nesse momento Hibiki percebe que de alguma forma ele assumiu a aparência e a identidade de Cloud. Ele tenta manter a calma e agir naturalmente, então caminha até ela e se senta ao seu lado. Enquanto isso, Hibiki começa a acessar as memórias de Cloud. Através delas, descobre que o nome da garota é Anastácia. Ele percebe que Cloud conhece ela desde a infância e que os dois cresceram juntos, criando um vínculo muito forte. Cloud acreditava que as coisas sempre se permaneceriam assim, só que a memória muda. Uma guerra irrompe. Muitas vidas são perdidas. Entre elas, Anastácia acaba morrendo. Fica claro que no momento foi profundamente doloroso e traumático para Cloud. De repente, Hibiki desperta ali e volta para o mundo real. No início ele ainda acreditava ser Cloud, mas Cloud rapidamente fala e tenta trazer ele de volta para a realidade, lembrando de quem ele realmente é. Depois de um tempo, Hibiki finalmente recupera os sentidos e volta ao normal. Ele então se pergunta por que acreditou ser outra pessoa, e V explica que isso aconteceu justamente porque ele mergulhou profundamente na consciência de Cloud, enquanto a magia fluía através dele. Cloud, por sua vez, pede desculpas ao Hibiki por ter deixado passar a magia demais para ele. E V imediatamente repreende Cloud, lembrando ele de que tinha dito claramente para não enviar uma magia forte, porque uma pequena quantidade de magia era o essencial. Mais tarde, naquela noite, Hibiki estava ocupado limpando o chão do seu quarto e parte do treinamento de magia doméstica. Esse tipo de magia é utilizado para auxiliar algumas tarefas cotidianas e simples. No entanto, para aprendê-la é necessário contar com a ajuda dos espíritos. Quando alguém libera energia mágica o suficiente enquanto realiza tarefas comuns, esses espíritos se reúnem lentamente ao redor dessa energia ao longo do tempo. E uma vez satisfeitos, eles respondem e ensinam as pessoas a usar a magia doméstica corretamente. Hibiki vem realizando essas tarefas há bastante tempo, mas não recebeu resposta alguma. Por causa disso, começa a questionar se o método realmente funciona ou se estava apenas perdendo tempo. Mesmo assim, ele continua esperando que algo aconteça. Depois de um tempo, Cloud e Lilian chegaram ao quarto dele, e ao entrar, Cloud derruba acidentalmente o esfregão de Hibiki, fazendo o balde de água espalhar pelo chão. Cloud se desculpa rapidamente e começa a limpar, mas Hibiki diz que não precisa se preocupar. Ele até comenta que Cloud fica fofo enquanto está desastrado, né, e deixa ele envergonhado. Com o passar do tempo, Lilian começa a melhorar e aos poucos consegue controlar melhor sua magia. Vendo isso, Cloud sugere a Hibiki que também tente um treinamento prático, em vez de apenas só realizar tarefas domésticas.
Hibiki responde que ele nem sequer sabe usar uma espada, e Cloud então diz que ele não precisa se preocupar com isso, entregando um arco e flecha para experimentar. Hibiki tenta acertar o alvo várias vezes, mas ele erra todos os tiros de forma desastrosa. Não importa quantas vezes ele tente, ele acaba falhando em todas as tentativas, mostrando que ainda tem um longo caminho pela frente. Enquanto isso, na floresta, Amélia viaja com os outros, pensando em como o Hibiki tá, e conforme avançam, eles chegam à encruzilhada. Um dos caminhos leva até um atalho, mas Amélia sugere ali evitar ele. Ela explica que tem uma fortaleza em ruínas adiante e, segundo alguns boatos, as almas que assombram o local pregam peças em qualquer um que se aproxime. Ouvindo isso, Evil fica animada em vez de assustada. Ela demonstra interesse imediato em começar a seguir ali pelo atalho, sugerindo que eles deem uma olhada, se tratando da situação como uma aventura divertida, né, e não como algo perigoso. Amélia, desesperada para poder manter a amizade com o Evil, acaba concordando com a ideia. Por causa disso, todos decidem seguir tomando o atalho. No entanto, Stalia já percebeu que essa decisão provavelmente causaria problemas e que as coisas não terminariam bem. Enquanto isso, Lilian ajuda Ribik a preparar a comida. Depois de terminarem de cozinhar, todos se sentam juntos para comer. No entanto, a refeição acaba ficando completamente intragável. E isso acontece porque Cloud foi descuidada, né, e se esqueceu de limpar adequadamente os cogumelos e os outros ingredientes antes de cozinhá-los. Por causa disso, eles percebem que Cloud não é muito útil fora da situação de combate. Ele rapidamente se defende, dizendo que a sua falta de habilidade em outras áreas deve à maldição que ele carrega. E isso desperta a curiosidade de Hibiki, que pergunta a Cloud se ele sabe quem amaldiçoou ele. E Cloud responde que não sabe quem é o responsável. Mais tarde, quando Hibiki lava a louça ali à beira do rio, Sappo o informa de que adquiriu uma nova habilidade chamada lavagem de bolhas, que é um tipo de magia doméstica. Em seguida, Sappo sugere que Hibiki consulte o mapa mundi. Quando o Hibiki faz isso, Cloud percebe um monstro semelhante a um javali que estava se aproximando em alta velocidade. E assim que o monstro estava chegando perto, Cloud avança com confiança e usa sua lança combinada com a técnica de ataque precisa, derrotando o javali com rapidez e facilidade. Depois de matar o monstro, Cloud observa o cheiro de sangue que pode atrair outras criaturas para o local, então ele precisa se livrar do corpo imediatamente. Lilian, porém, aproveita a oportunidade para usar sua magia de água e demonstra o que aprendeu até então. Ela ativa sua habilidade de isolar odores, removendo todo o sangue do javali e deixando ele completamente limpo. Feito isso, Cláudia afirma que agora vai ensiná-los a abater um monstro de uma maneira correta. Enquanto isso, depois de Amélia ali e os outros estavam na fortaleza de ruínas, Evil usou seu espelho mágico para observar a área e ela conseguiu identificar que o lugar era repleto de almas inquietas. De repente, Amélia começa a gritar, empolgada, acreditando que conseguiu encontrar um grande tesouro. Só que verificando melhor, Evil percebe que não se tratava de um tesouro de verdade. Na realidade, é um gás mágico que faz as pessoas enxergarem ilusões baseadas em seus desejos mais profundos. Por causa disso, Amélia e Stalia acabam caindo em um estado de devaneio. Evil então usa magia para lidar com a situação. Voltando para Hibiki e os outros, depois de terminarem de lidar com o Javali, todos estão sujos e cobertos de sangue. Hibiki decide que é esse o momento perfeito para testar sua nova habilidade de lavagem com bolhas. E ao ativar as bolhas de sabão, são disparadas em alta pressão e atingem Cloud. Quando as bolhas desaparecem, ele fica completamente limpo, ainda mais do que antes. Cloud comenta que o banho de espuma parece ter revitalizado o seu corpo e o restaurado, né, para parte das suas energias. No dia seguinte, Hibiki e o seu grupo se reúnem para conversar sobre a situação. Eles rapidamente percebem o pouco dinheiro que resta para eles, e por conta disso, o Hibiki sugere que era hora de começar a aceitar trabalhos da guilda para poder ganhar algum dinheiro. Todos concordam com a ideia e estavam prontos para começar o mais rápido possível. Só que Cloud ressalta que, embora recentemente o treinamento mágico tenha ajudado o Hibiki e Lilian a ficarem mais fortes, eles ainda precisam ter cuidado. Ele diz que, quando forem começar a aceitar alguns trabalhos, devem começar pelos de baixo risco, especialmente missões de nível F. Logo depois, eles se dirigem para a Guilda dos Aventureiros e se registram como um grupo de Chaiwell. Feito isso, eles começam imediatamente a vasculhar as missões disponíveis. Hibiki fica surpreso ao ver que Cloud selecionou várias missões de uma vez, mas Cloud explica que, como as missões de nível baixo não pagam muito, é melhor completar várias ao mesmo tempo. Enquanto analisam as opções, são informados sobre algumas missões adicionais, e uma delas é de captura, só que Cloud rapidamente aponta que o nível dessa missão é muito alto para eles tentarem agora. Mater explica ali que a única pista que possuem para essa missão é uma história, e é por isso que o nível de dificuldade foi aumentado. Hibiki fica curioso, perguntando que tipo de pessoa seria importante o suficiente para ter pedido uma captura de alta prioridade. Meter explica que o alvo é um bandido, né, que costumava pegar indivíduos ricos, e Hibiki não acha que isso soe muito sério, mas também presume que não se envolveria de qualquer forma. Pouco tempo depois, Hibiki inicia a primeira missão, que é capturar um coelho. Quando ele avista um a cerca de 20 metros de distância, ele saca o seu arco e flecha com confiança, pensando que seria fácil, só que a sua mira acaba sendo terrível e ele precisa de várias tentativas até finalmente conseguir abater esse coelho. Cloud então fala para ele que idealmente o alvo deve ser abatido com um único tiro, mas como o Hibiki ainda conseguiu completar a tarefa no final, ele considera isso aceitável.
Nesse momento, Lilian chega com Vi, depois de terminarem de coletar ervas da floresta. Hibiki percebe algo estranho, olhando para uma fruta na cesta e pergunta sobre ela. Lilian explica que se chama Meticacha, e eles acabaram encontrando uma pelo caminho. Ela acrescenta que essas frutas são geralmente usadas como marcadores para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho caso se percam nas montanhas. E para demonstrar, ela tira numa árvore próxima. Depois disso, todos decidem fazer o quê? Descansar um pouquinho. Só que durante essa pausa, a mente do Hibiki começa a devagar. Ele percebe que deve ter chegado a esse mundo pouco antes do período das férias de verão, e ao pensar que seus amigos do mundo anterior, uma enorme saudade acaba batendo nele, né, por conta disso, ele levanta um questionamento que se algum dia ele vai conseguir retornar ao seu mundo original ou não. Enquanto isso, com o grupo de Amélia agora, Evil começa a se sentir um pouco ansiosa e ainda ter obtido resultados concretos, né? Ela tem buscado a alma de uma mulher específica, mas o progresso tem sido lento e ela começa a questionar aonde que essa pessoa poderia estar ou se ainda estava no caminho certo. Ao mesmo tempo, Amélia continua determinada a fazer amizade com Evil. Por isso, ela lhe dá um amuleto ali de viagem encantado e avisaria quando ela chegasse e tudo mais, e Amélia promete que ajudaria Evil caso algo acontecesse. Evil aceita o presente com um sorriso no rosto. No entanto, no fundo, ela entende que aquela amizade não era uma amizade genuína e fazia parte de uma farsa. No dia seguinte, de volta à cidade, Hibiki sugere que eles gastem um pouco de dinheiro, né, com uma coisa gostosa para poder comer, já que eles ganharam uma boa quantia com as suas missões, mesmo depois de devolverem os itens à guilda. Meter acaba, porém, aparecendo ali, já estava cético, né, por conta do grupo típico de nível F, não deveria ser capaz de concluir tantas missões assim, e nesse momento Hibiki esbarra com Gilliard, que imediatamente percebe que ainda é muito magro e sem músculos, então Gilliard diz que vai treinar ele para ajudar ele a ganhar massa muscular. Só que Cloud imediatamente fica na defensiva, apontando que ele é um instrutor de Hibiki e tentando afastar ele de alguma forma, né? Só que o Gilliard não é o tipo de pessoa que recua facilmente e a situação rapidamente se transforma numa briga generalizada entre os dois. Inicialmente, eles parecem estar em pé de igualdade, mas depois de alguns minutos, Cloud começa a perder terreno. Então o Hibiki usa sua habilidade de avaliação em Gilliard e fica chocado com o quão forte ele realmente é. Os civis próximos ali percebem o quão perigosa a batalha estava se tornando e começam a correr para salvar suas vidas, enquanto uma garota loira usando um capuz permanece imóvel, apenas observando aquela luta. Nesse momento, Jewel chega também, visivelmente irritada, né, usando sua magia de água para jogar eles contra a parede e obrigá-los a parar. Logo em seguida, uma mulher sai correndo de uma lanchonete próxima, gritando que o ladrão roubou sua bolsa. Vi acaba perguntando ao Hibiki onde estava sua bolsa e ele de repente percebe que ela sumiu, junto com todo o dinheiro que estava lá dentro. E isso afeta muito, assim como Lilian, porque significa que eles poderiam talvez não desfrutar mais da refeição que eles tinham planejado. Jewel acredita que seja o trabalho do bandido mencionado anteriormente na guilda. Embora ainda não tenham muitas informações sobre ele, a única coisa que sabem é que o criminoso ele usa principalmente o rabo, né, para poder cometer roubos e costuma ter como alvo pessoas ricas. E com isso em mente, Vi de repente tem uma ideia. Cerca de uma hora depois, Lilian estava sentada numa cafeteria ao ar livre, em frente a Hibiki, que estava vestido de mulher, e surpreendentemente tinha uma aparência muito melhor do que ela, algo que ninguém esperava. Vi então explica o plano, usar Hibiki como isca para atrair o bandido. Assim que ele aparecer, Cloud entraria em ação para capturá-lo. Cloud já estava empolgado, né, porque queria ver o bandido, né, fazer ele pagar por ter roubado o dinheiro do seu mestre, e a parte final do plano consiste em Hibiki deixar sua carteira em cima da mesa. Mesmo assim, Hibiki duvida que esse plano funcione, porque parece muito óbvio, né, e fácil de perceber. Nesse momento, a garçonete chega para servir as refeições e, de repente, Cloud grita ao notar que a sua carteira sumiu da mesa, percebendo imediatamente que a garçonete era ladra o tempo todo. Só que o grupo já tinha se preparado para esse tipo de situação. Eles posicionaram a fruta Meticatia de forma estratégica, permitindo que ela revelasse pegadas. E conforme a ladra fugia, marcas visíveis começavam a surgir, possibilitando que Hibiki e os outros seguissem passo a passo. Seguindo o rastro, eles são levados até um beco abandonado. Concluem que aquele seria o esconderijo perfeito para um criminoso. Então eles entram com cuidado e logo descobrem um pequeno restaurante subterrâneo. O local é surpreendentemente bem construído para algo escondido, né? O que deixa ainda mais cautelosos. Dentro do restaurante, um dos homens repara que Hibiki imediatamente acha atraente, tentando flertar com ele. Hibiki, porém, o rejeita educadamente, explicando que ele está ali com seus amigos, e pouco depois Cloud percebe que uma garota encapuzada saiu do local e pede para o Hibiki ali que a avalie. Quando a garota entra no beco, Cláudia intercepta pela frente, enquanto Hibiki e Lilian cercam por trás. Cloud toma a iniciativa e ordena que ela devolva o que roubou, e a garota, no entanto, nega calmamente qualquer envolvimento. Hibiki então intervém, dizendo para ela parar de fingir, porque já analisou a situação e descobriu que ela é a bandida procurada chamada Fauna.
Percebendo que foi desmascarada, Fauna remove o manto e admite a verdade. Ela também comenta que sabia que estavam tentando enganá-la com uma bolsa falsa, mas revela que já tinha pegado a verdadeira. E Bick rapidamente se examina ali e percebe que sua carteira real desapareceu, mano. Nesse momento, ele entende que Fauna os levou até ali de propósito, só para recuperar um item verdadeiro. Em seguida, ela golpeia a parede, fazendo alguns pedaços de madeira caírem e bloqueando o caminho do grupo, enquanto se afasta calmamente. No entanto, Cláudia empurra Ribic para fora do caminho no último instante e manda que ele vá atrás dela. Ribic parte imediatamente em perseguição, mas acaba caindo numa armadilha escondida, ficando pendurado de cabeça para baixo. Fauna então se aproxima, observa atentamente, percebendo que Ribic na verdade é um menino, achando ele muito fofo e diz que pode ajudar ele, né? Mas apenas se ele fizesse algo em troca. Avaliasse os itens que ela roubou, separar os verdadeiros dos falsos. Diante disso, eles retornam ao restaurante subterrâneo, onde Ribic começa a ajudá-la. Ele analisa cuidadosamente cada item e separa os genuínos dos falsificados. Só que Fauna não parece muito impressionada, acreditando que qualquer avaliador comum seria capaz de fazer o mesmo. Só que a sua reação muda completamente quando o Ribic avalia a braçadeira que ela usa e consegue ler a mensagem escondida no objeto. Fauna fica chocada, revelando que o item foi dado por sua irmã antes de morrer, e ela nunca tinha conseguido descobrir o que estava escrito, apesar de ter pedido ajuda de vários avaliadores. Ver o Ribic decifrando aquilo ali com tanta facilidade deixa ela genuinamente impressionada. E em seguida, ela pergunta de onde ele vem, e Ribic responde que é num lugar muito distante. Depois de ouvir isso, Fauna o aconselha a não acabar com ela, e ela diz para que ele volte para casa enquanto ainda tem chance, porque se esperar demais pode nunca mais conseguir retornar. Como Ribic cumpriu sua parte do acordo, Fauna devolve a carteira e elogia, afirmando que as suas avaliações são extremamente precisas. Antes de ir embora, ela se inclina de repente e lhe dá um rápido beijo na bochecha, se despedindo em seguida. Ribic ficou completamente atônito, né, porque ele não esperava por aquilo. E mais tarde, naquela noite, ele estava de pé enquanto Tânia limpa o batom da sua bochecha. Quando Gilliard fica sabendo do ocorrido, comenta em tom de brincadeira que esse foi o primeiro passo de Ribic para se tornar um homem. E deixando isso de lado, Gilliard conta que ouviu notícias vindas da Guilda dos Aventureiros na capital sobre o grupo jovem e energético, né, que tem evoluído numa velocidade impressionante. Segundo ele, os garotos são tão habilidosos que o próprio rei deu a missão de derrotar os mortos-vivos. Eles se autodenominam assassinos de cadáveres. Gilliard continua explicando que esse grupo estava viajando atualmente de leste a oeste, o que significa que em algum momento eles deveriam passar pelo país. Mais tarde naquela noite, Ribic se senta ali na sua cama e ele começa a refletir sobre o quão vasto esse mundo realmente é. Pouco depois surge nele um forte desejo de explorá-lo, viajar por todos os diferentes lugares, conhecer todos os tipos de pessoas. Ele comenta que gostaria, inclusive, de se encontrar com alguém extremamente sábio. Cláudio explica que pessoas assim são chamadas de sábios e que os únicos que ainda estão ativos são os sábios dos três mundos, que governam há mais de 500 anos. Mesmo assim, Cláudio não entende o que Ribic teria interesse em conhecer alguém desse nível. Ribic então revela que o verdadeiro motivo é que ele quer encontrar uma maneira de retornar para o seu mundo original. Ouvindo isso, Cláudio e Lilian ficam chocados, porque percebem que isso significa que um dia Ribic poderia deixar eles para sempre. E o Ribic nota a reação dos dois, tentando explicar que ele não quis fazer algo, né, falando daquela forma, mas ao refletir melhor, ele percebe que voltar ao seu antigo mundo realmente significa abandoná-los. Ainda assim, Cláudio tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele não precisa se preocupar e garante que ele vai continuar protegendo o Ribic até o dia que isso acontecer. Enquanto isso, Amélia viaja pela floresta ali com um grupo de companheiros que está compartilhando histórias sobre o momento em que conversou com os espíritos. Ela menciona inclusive uma ocasião em que o espírito falou com ela primeiro. Evil se interessa imediatamente pela história e pergunta onde isso aconteceu. Amélia responde que foi na floresta de Kor. Ao ouvir isso, Evil rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que se lembrou de algo importante que precisa fazer e afirma que aquele é o momento deles se despedirem. E a decisão ali repentina deixa a Amélia completamente surpresa. Enquanto Evil se afasta, ela começa a refletir. Se a voz que a Amélia ouviu não era realmente de um espírito, então era muito provável que seja a alma de uma mulher em que ela vem procurando há tanto tempo. Mesmo assim, a ideia de voltar para a rua frustra ela, principalmente porque foi lá que a sua jornada começou. Ao mesmo tempo, Ribic se senta ali com o resto da sua equipe num restaurante. Enquanto comem, Cláudio informa Ribic que se ele realmente quiser encontrar os sábios, eles precisariam viajar até a cidade conhecida como Pterodinas. Ribic nunca ouviu falar desse lugar antes, então imediatamente se pergunta onde ele fica, e de repente Van aparece ali, explicando que poderia chegar lá depois de atravessar uma masmorra. Ela também acrescenta que passar pela Floresta do Norte costuma ser uma rota mais rápida, né, para poder chegar até lá. Ribic nem sabe o que é uma masmorra, então Cláudio explica que se trata de um lugar extremamente perigoso, cheio de monstros e ameaças mortais. Ele acrescenta que se quiserem ter alguma chance de completar uma masmorra com sucesso, precisariam treinar muito antes. Ribic revira os olhos ouvindo isso porque ele já sabe que uma enorme quantidade de esforço o espera. E depois que Lilian termina sua refeição, ela se levanta e agradece educadamente a todos pela comida, saindo em silêncio, sem dizer mais absolutamente nada.
Gillard percebe isso e se aproxima de Hibiki, perguntando o que foi até aquele momento estranho. Hibiki explica que Lillian estava passando por uma fase difícil recentemente. Assim que Gillard ouve isso, sua solução imediata é levar todos para fora e começar o treinamento. Hibiki vê começam ali já pensando em ir para casa, mas o Cloud diz que se já pretendem atravessar a Masmorra do Norte, treinar seria uma ideia muito inteligente e necessária. Mesmo concordando com Dillard nesse ponto, fica claro que tem diferenças pessoais e não se dão completamente bem. Não muito tempo depois, eles começam a treinar. A falta de habilidades atléticas de Ribeiro é realmente difícil de ver, né? Por conta dele ter muita dificuldade, né, em falhar em quase que todos os exercícios que colocam diante dele. Enquanto isso, Lily observa tudo de cima. Ela vê o quanto o Ribeiro estava se esforçando apenas para ter a chance de um dia voltar para o seu próprio mundo e só pensa nessa possibilidade e acaba ficando triste. No entanto, Tânia chega logo depois e a consola. Quando o pôr do sol chega, Ribeiro finalmente começa a mostrar um pequeno progresso. Durante o treino de arco e flecha, ele quase consegue acertar o alvo pela primeira vez, e ao final da sessão, o Ribic desaba completamente no chão. O cara tá exausto. Cláudio presume que depois de tanto esforço, o Ribic deve ter ficado mais forte com o treino. Porém, quando o Ribic verifica o seu status, ele percebe que absolutamente nada mudou. Cláudio e Dillard veem isso e imediatamente começam a discutir qual seria o melhor método para poder tornar o Ribic mais forte. Cláudio acredita que a disciplina adequada e o treinamento estruturado do combate são a resposta, enquanto Dillard insiste que a experiência prática e o condicionamento físico mais intenso seriam muito mais eficazes. Antes que a discussão avançasse, Jewel aparece de repente e congela os dois ali no lugar com uma magia do gelo, encerrando completamente a situação. Com o caos resolvido, todos decidem se acalmar e relaxar juntos em uma fonte termal quente. Enquanto relaxam na água, Kibiki percebe que Cloud estava com um olhar distante, como se tivesse perdido ali em certos pensamentos. Curioso, ele pergunta se tem algo de errado, e Cloud explica claramente que já faz um tempo desde a última vez que ele conseguiu relaxar assim. Ouvindo isso, Hibiki aproveita para perguntar de onde Cloud veio e se ele tinha amigos na sua cidade natal. Cloud se abre um pouco e diz que costumava viver na capital do reino de Beastonia. No entanto, a cidade ela foi destruída há muito tempo e todos os amigos que ele tinha foram perdidos junto com ela. Mesmo assim, Cloud diz que isso aconteceu há muito tempo e que não tem motivo para ficar preso no passado. O que mais importa agora é que ele permanece ali do lado de Hibiki. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem ao redor da fogueira. Lilian, nervosa, conversa com Hibiki e finalmente decide se abrir sobre seus sentimentos. Ela diz que realmente não quer que ele vá embora, mas como se importa profundamente com ele, também quer que ele faça o que for melhor para si e siga um caminho que realmente deseja. Hibiki percebe que a ideia de voltar ao seu próprio mundo tem pesado bastante no coração dela, então pede desculpas por causa dessa dor. Porém, Lilian rapidamente diz a ele que não deve se desculpar, porque sente que ela estava sendo egoísta, né, por querer que ele fique. Depois disso, Lilian se aproxima de Hibiki e lhe entrega uma bebida que preparou, especialmente para ele. Hibiki dá um gole e se surpreende imediatamente com o quão gostosa é, apreciando na hora aquilo ali, o que faz Lilian se iluminar de alegria. Ao mesmo tempo, Amélia retorna na mansão da sua família e, depois de terminar o seu banho, um grupo da empregada traz um vestido elegante e informa ao seu pai que estava organizando uma festa naquela noite e espera que ela compareça. Ao ouvir isso, Amélia fica visivelmente irritada, esperando que o motivo do seu chamado urgente fosse algo além de uma festa. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, Evil está lá, sentada calmamente num tronco de árvore e percebe que Hibiki e o seu grupo finalmente chegaram. Hibiki nota que o único alvo restante é o lobo rubi prateado, então usa sua habilidade de mapa do mundo para verificar a área, mas não encontra absolutamente nada por perto. De repente, Cloud sente algo e aponta sua lança para frente, mas acaba sendo apenas Evil lá, afirmando ser uma aventureira desajeitada de rank que se perdeu na floresta. Hibiki vê que é apenas uma pessoa e imediatamente pede que Cloud abaixe sua arma. Ainda assim, ele fica um pouco confuso sobre como aquela garota poderia estar ali, já que o mapa do mundo não detectou nada. Por precaução, ele decide avaliar ela. Evil percebe que ele pretende fazer isso e rapidamente esconde todos os seus status poderosos. Como Hibiki só consegue ver os níveis baixos, conclui que não tem nada de suspeito nela. Evil então se agarra nos braços de Cloud e age como se estivesse impressionada por ele ser um homem fera, mas na verdade ela estava examinando o seu braço em segredo. Ela ficou chocada ao ver que ele ainda estava intacto, porque tinha certeza de que tinha arrancado eles antes. Deixando isso de lado, Evil explica que perdeu enquanto fugia de um lobo rubi prateado. Hibiki imediatamente pergunta onde que ele está, e ela responde que está mais profundamente na floresta. Depois de fornecer essa informação, ela sai rapidamente na direção oposta, se despedindo de todos. Hibiki e os outros ainda ficam confusos com um encontro estranho, mas enquanto o Hibiki está lá verificando o mapa do mundo novamente, ele agora mostra as coordenadas exatas do lobo rubi prateado. Não demora muito até que eles o encurralem. No entanto, antes de atacarem, o sapo aconselhou Hibiki a usar sua habilidade do mapa do mundo mais uma vez. Quando ele fez isso, ele ficou chocado descobrindo que tinha, na verdade, muitos lobos rubis prateados na área. Ele olhou ao redor e rapidamente percebeu que estavam cercados por uma grande alcateia. Hibiki ficou sobrecarregada por um momento e abaixou a guarda. Foi tudo que um dos lobos precisou, avançar por trás e dar um golpe direto no seu pescoço. O corte foi
apenas parcial, né? Então ele ainda conseguia respirar, mas o sangue jorrava numa velocidade alarmante. Cloud e Lilian ficaram paralisados de horror com a cena. Sentada por perto, então, foi revelado que Evil tinha estado controlando os lobos o tempo todo. Ela ordenou que eliminassem todos eles, começando por Cloud. Cloud ainda avançou imediatamente ali e começou a conter todos os lobos enquanto Lilian corria até Rebik. Ela deu uma poção de cura, mas o sangramento se recusava a parar. V, nesse momento, então, disse com urgência que Lilian tinha que lançar um feitiço de manutenção de estado. Assim que ela utilizou, o sangramento finalmente diminuiu e parou. E passou a ficar um pouco mais estável, né? Enquanto isso, Cláudio percebeu que a situação estava se tornando desesperadora, então ele começou a pensar numa saída. Ele disse a Lilian para poder levar Ribik de volta à cidade imediatamente e levá-la até Gilliard, certo que ele seria capaz de curá-lo. Lilian ficou preocupado em deixar Cláudio para trás, mas ele insistiu firmemente de que ele fosse e garantiu que ele daria um jeito. Confiando nele, Lilian só invocou seu golem Leão da Terra e usou para levantar o Ribik e levar ele para um local seguro. Depois que eles escaparam, Cláudio notou algo estranho. Os lobos não fizeram nenhuma tentativa de perseguir Ribik ou Lilian. Foi então que ele percebeu a verdade. Os lobos nunca tiveram mirando no grupo. Eles estavam atrás dele, só dele. Enquanto isso, Lilian e Ribik estavam sendo perseguidos por um lobo esmeralda prateado que acabou sendo forçado a recuar, né, de dentro de uma caverna. Lilian usou imediatamente a técnica de parede de terra para bloquear a entrada, esperando manter os lobos do lado de fora lá. No entanto, de alguma forma, os lobos conseguiram romper a barreira com as suas vinhas e mesmo assim, Lilian se recusou a desistir e continuou usando a magia do vento várias e várias vezes para conter eles e proteger Ribik. Naquele momento, Ribik finalmente recuperou a consciência. Ele rapidamente ativou sua habilidade do livro médico e descobriu que o ferimento do seu pescoço também tinha infectado com um veneno mortal de sangramento. Ele tentou imediatamente ativar sua técnica de cura suprema, mas o sapo informou que a sua força mental e física estavam muito baixas naquele momento. Por causa disso, ele precisaria esperar um pouco mais antes de poder usar essa habilidade. Depois de resistir por algum tempo, o sapo finalmente disse ao Ribik que a cura suprema já estava disponível. Ribik não perdeu tempo. Ele se desintoxicou imediatamente e em seguida bebeu uma poção de cura para restaurar sua condição. Logo depois ele ativou a habilidade de invocar a besta sagrada, causando uma explosão do nada ali de energia dentro da caverna. E quando a poeira finalmente baixou, V estava ali, na sua verdadeira forma, manifestada como uma besta sagrada do trovão. Sua presença por si só já era esmagadora. Ela arrancou os lobos e declarou friamente que atacaria o seu mestre, que era punível com 1000 cortes. No instante seguinte, ela liberou um ataque devastador do relâmpago que aniquilou completamente todos os lobos em um único golpe. E ao ver aquele poder incrível, o Ribik acreditou imediatamente que V poderia ir ajudar Cláudio daquela forma, mas antes que pudessem dizer alguma coisa, V de repente voltou à sua forma de pequeno gatinho. Ela explicou que isso não seria possível, porque as manifestações duravam apenas um curto período que já tinha se esgotado. Ribik então perguntou a Sapo se poderia simplesmente ativar a besta sagrada novamente, mas Sapo disse que levaria muito tempo até que a habilidade pudesse ser usada outra vez. Além disso, V revelou que algo ainda pior estava para acontecer. A besta que Cláudio estava enfrentando não era um lobo comum, mas um lobo diamante prateado. Era tão poderoso que mesmo com todos juntos, ele ainda não teriam muitas chances de vencer. Mesmo ouvindo isso, Hibik se recusou a desistir de Cloud. Ele declarou que faria tudo o que pudesse para salvá-lo. E naquele exato momento, Sapo informou que de repente o Hibik tinha adquirido uma nova habilidade de rank SS chamada Cajado da Medicina Divina, uma habilidade capaz de curar todas as formas de vida dentro de um certo alcance. Hibik não hesitou nem por um segundo e ativou imediatamente. E no momento que ele fez isso, tanto ele quanto Lilia sentiram seus corpos se recuperarem completamente, como se toda a fadiga e ferimentos tivessem sido apagados. Então, no instante seguinte, uma semente do chão começou a brotar. Ela germinou muito rápido diante dos olhos dele, e aí surgiu um arco. V tremeu em choque naquele momento, no instante que viu, porque sabia exatamente o que era. Já o Hibik, ainda confuso, avaliou rapidamente a arma e descobriu que ela se chamava Arco Divino. Ele decidiu testar ela, né, disparando uma flecha que foi lançada com uma força absurda, e o seu poder acabou sendo extraordinário, lembrando o tipo de arquearia espiritual que Amélia possuía. Com essa nova arma nas mãos agora, em condições restauradas, o Hibik e os outros se prepararam para ir até onde Cláudio estava para salvar ele e acabar com a batalha de uma vez por todas. Enquanto isso, bem acima do céu, o deus da magia reclamava com o Deus Supremo que não podia continuar concedendo ao Hibik aí habilidades tão absurdamente poderosas, mas o Deus Supremo só lembrou de que ela mesma já tinha emprestado parte do seu poder ao Hibik antes. Ainda assim, acrescentou que se o Hibik realmente usasse bem essas habilidades, ou se ele desperdiçaria ou não, isso dependeria inteiramente dele. Hibik impõe um arco divino e tenta atirar nos lobos, mas é extremamente difícil controlar a arma corretamente. E nesse momento, Sapo fala ali sugerindo que ele utilize a habilidade de olho especialista criada para aumentar tanto a velocidade quanto a precisão das suas flechas. Hibik segue o conselho, concentra-se e cuidadosamente dispara um único tiro. A flecha viaja na velocidade da luz com a precisão perfeita, derrotando instantaneamente todos os lobos no seu caminho. Com aquela ameaça eliminada agora, eles continuam avançando. Hibik fica chocado com o quão apelona é a sua nova habilidade, mas também entende que é exatamente o tipo de poder que ele precisa se quiser salvar Cloud. Então, ele se sente muito grato por isso.
Lilian também não se segura, usando sua magia do sábio ali para poder exterminar facilmente vários lobos rubi prateados de uma vez só. Isso faz Hibiki perceber que ele não é o único do grupo com poder avassalador. Enquanto avançam, Hibiki comenta sobre como os lobos rubi prateados estavam coordenando ali, né, dizendo que, eles pareciam ser organizados demais para serem monstros normais. Por causa disso, ele conclui que devem ter criaturas extremamente inteligentes. Só que V explica que os lobos provavelmente estavam sendo controlados pelo lobo diamante prateado. Ele acrescenta que os monstros desse nível normalmente não deveriam estar nessa área, tá? E o que faz eles suspeitarem que tem alguma coisa de algum envolvimento de Evil nisso aí. Vi começa a pensar que Evil, de alguma forma, talvez tenha planejado atrair eles para o fundo da floresta para que acabassem encontrando o lobo diamante prateado. Mesmo assim, ele não conseguiria se livrar da sensação de já ter visto o Evil em algum lugar antes, embora ainda não consiga lembrar claramente de onde foi. Enquanto isso, Evil permanece calmamente sentada no topo de uma árvore, apreciando a visão de Cloud sofrendo. O objetivo dela é fazê-lo sofrer o máximo possível, porque sabe que quanto mais Cloud sentir, mais a alma de Anastasia seria corrompida. Ao mesmo tempo, Cloud consegue provocar uma força como um guerreiro e derrotar todos os lobos rubi prateados ao seu redor. Porém, aquela batalha foi só um aquecimento, porque o lobo diamante prateado finalmente aparece claramente procurando uma luta de verdade. Cláudio encara lentamente e o novo diamante o chama de Anastasia. Ele pergunta por que está chamando, por que está fazendo tudo aquilo agora, especialmente depois de ter confiado tanto nela. E em resposta, o lobo apenas solta um rugido ensurdecedor antes de avançar contra Cláudio e cortar profundamente seu abdômen. Pouco antes da situação piorar ainda mais, Hibiki e os outros chegam a tempo de ajudar. Hibiki imediatamente dispara uma flecha divina contra o lobo diamante, mas a criatura bloqueia o ataque com uma barreira. Hibiki fica chocado ao ver que conseguiu parar um ataque tão facilmente. E aí V explica que a habilidade especial do lobo se chama Barreira da Mantita. E aí V avisa Hibiki que mesmo com seus poderes divinos, era uma dúvida muito grande se ele conseguiria causar um dano sério contra a barreira, como aquela que a criatura estava usando. No entanto, Hibiki ignora o aviso e continua disparando flechas, mas o Lobo Diamante bloqueia todos os ataques sem nenhuma dificuldade. O Lobo Diamante então volta a atenção para Cloud e se prepara para atacar novamente. Hibiki entra em pânico e desperta vários outros poderes ali de teletransporte e joga Cloud para um lado deles antes que o lobo consiga atingi-lo. Hibiki rapidamente abre o seu livro médico e começa a diagnosticar corretamente as condições de Cloud, enquanto Lilian usa sua magia para conter o Lobo Diamante. Ele também cria uma cortina de fumaça para esconder Hibiki e os outros monstros. Depois de concluir o diagnóstico, Hibiki descobre que Cloud também foi infectado pelo veneno Terit, que basicamente, sem perder tempo, ele invoca o seu hipercurabilidade e imediatamente começa a tratá-lo. Só que o Hibiki, de repente, tem a ideia e decide avaliar o Lobo Diamante também. Então, ele acaba descobrindo que o lobo também foi infectado com o veneno e está obedecendo atualmente alguém chamado Anastasia. No momento em que o Hibiki ouve esse nome, percebe que é a mesma que ele viu anteriormente quando entrou na consciência de Cloud. E pouco depois, o processo de desintoxicação termina, de Hibiki tentando usar a cura perfeita em Cloud. Só que Sapo imediatamente o impede e explica que tanto ele quanto Lilian estavam perigosamente sem MP. Hibiki então percebe que Lilian esteve gastando enormes quantidades de mana e esse tempo todo para poder conter o Lobo Diamante antes de finalmente ficar completamente sem energia. Hibiki tenta usar uma técnica de cura extra em Cloud, mas ele acaba não fazendo absolutamente nada. Logo depois, Lilian desmaia de exaustão depois de esgotar totalmente a sua mana. E ao ver isso, Hibiki tenta desesperadamente usar novamente o seu arco divino, mas o Lobo Diamante bloqueia o ataque facilmente mais de uma vez. Enquanto isso, Evil continua sentada na sua árvore, prevendo cada segundo da batalha. Ela acredita que Hibiki deveria ter abandonado o Cloud desde o começo, porque agora todos eles vão morrer juntos. Pouco antes do Lobo Diamante atacar Hibiki, Cloud repentinamente se levanta e golpeia a barreira do lobo. E ao mesmo tempo, o Sapo muda a habilidade de Gelo Especialista para Hibiki, pro modo iluminado, e corrige todos os atributos falsificados de Cloud. E assim que ele restaura Cloud a sua verdadeira força, e ele imediatamente lança o Lobo Diamante para trás com um poder tremendo, Cloud então diz a Hibiki que cuidaria do resto sozinho. Quando o Hibiki pergunta o que aconteceu com a sua arma, Cloud responde invocando uma lança de aparência incrivelmente poderosa. Cloud salta no ar ali e ativa a habilidade gravitacional de mira, uma técnica que trava o alvo, criando um ataque impossível de bloquear ou de desviar. Quando Cloud se prepara para desferir um golpe final, o Lobo Diamante acha que é esperto e ativa a barreira novamente. Só que o Cloud calmamente diz que a barreira não faria diferença dessa vez, porque o ataque que estava prestes a usar é simplesmente poderoso demais para ser parado. Cloud finalmente arremessa a lança e o poder destrutivo do ataque deixa Hibiki completamente sem palavras. Instantes depois, o corpo do Lobo Diamante cai bem diante dele. Hibiki rapidamente usa sua habilidade de avaliação no lobo e descobre que a alma corrompida que possui finalmente foi liberada. E isso confunde Hibiki, porque ele parece que a própria Anastasia também esteve sob o controle de outra pessoa o tempo todo. De repente, a alma de Anastasia aparece diante de Hibiki e agradece por tê-la libertado da maldição. Ela explica que, graças a ele, ela finalmente pode descansar em paz sem cometer mais pecados.
Pouco tempo depois, Cloud caminha até Hibiki. E Hibiki fica animado, porque ele acredita que os poderes do herói de Cloud retornaram completamente. Só que o Cloud explica que aumento do poder foi só temporário, né? Que a sua força já estava voltando ao normal. Em seguida, ele se ajoelha diante de Hibiki e pede desculpas sinceras, dizendo que tudo o que aconteceu naquele dia foi, no fim das contas, culpa dele. Cloud explica que Anastasia já foi a companheira do lobo prateado diamante que ele carregava, e na verdade um fragmento da alma dela dentro de si. Como maga espiritual, Anastasia possuía a habilidade de controlar os monstros com facilidade. Porém, um dia ela traiu Cloud e se aliou às pessoas responsáveis por amaldiçoá-lo. E aí, ao ouvir isso, Hibiki acredita que a maldição desapareceria caso eles derrotem Anastasia completamente. Porém, Cloud explica que as coisas não são tão simples assim, porque Anastasia nunca foi responsável original pela maldição. Além disso, ela já está morta, porque foi ele mesmo quem a matou pessoalmente. Cloud abaixa a cabeça mais uma vez e diz que estava disposto a aceitar qualquer punição de Hibiki decidiu lhe dar. No entanto, Hibiki sinceramente não conseguia ver nada de errado no que Cloud fez, porque, aos seus olhos, Cloud também foi apenas mais uma vítima de todas aquelas tragédias. Ao ouvir essas palavras, Cloud fica tomado de emoção e lágrimas começam a surgir nos seus olhos. Então ele renova o seu juramento a Hibiki, prometendo continuar servindo e protegendo até o dia em que Hibiki finalmente retorne ao seu próprio mundo. Antes mesmo que Hibiki conseguisse responder adequadamente ao que ele de repente desmaia no chão porque o uso constante de tantas habilidades poderosas finalmente começou a causar um enorme desgaste no seu corpo. Enquanto isso, nos céus, os deuses observam tudo o que aconteceu com Hibiki e ficam aliviados pela situação ter terminado pacificamente. O Deus Supremo faz mais um dos seus comentários estranhos de sempre, fazendo com que a deusa da magia comece a provocar ele como de costume. A deusa do submundo também estava presente, então a deusa da magia pergunta se ela já conseguiu escolher o novo rei demônio. Ela responde que ainda não encontrou ninguém, porque, tomar essa decisão é muito mais difícil do que imaginava. A deusa da magia encoraja, certamente ali, dizendo que tem que confiar nos seus instintos, né? Porque eventualmente ela faria a escolha certa. E depois que a conversa termina, a deusa do submundo vai embora silenciosamente. E assim que ela sai, a deusa da magia pergunta ao Deus Supremo se ele já viu Hibiki em algum lugar antes. Porque existe algo nele que parece estranhamente familiar. Porém, o Deus Supremo simplesmente responde que não faz ideia do que ele está falando, afirmando que só está ajudando o Hibiki por causa de quão absolutamente fraco ele é. Agora que pensa melhor sobre isso, o Deus Supremo começa a se sentir culpado por ter trazido o Hibiki para aquele mundo em primeiro lugar. Ele percebeu que Hibiki poderia simplesmente ter permanecido no seu próprio mundo e continuado vivendo uma vida pacífica e normal, em vez de ser arrastado para todo aquele período. A cena, então, volta para a estalagem, onde Hibiki finalmente acorda, depois de dormir, né, continuamente por 2 dias inteiros. Aparentemente, usa a habilidade de modo iluminado, coloca uma enorme pressão sobre o corpo dele. E o sapo também informa a Hibiki que todos os seus níveis acabam dobrando por causa da batalha contra os lobos prateados, deixando o Hibiki completamente chocado ao quanto ele ficou mais forte em tão pouco tempo. Enquanto isso, a Amélia está lá, parecendo usando o seu melhor vestido para poder chegar luxuosa no baile real. Lá ela encontra um príncipe chamado Verilis, que é alguém que conhecia já há muito tempo. Mas esse cara não perde tempo e imediatamente começa a flertar com ela assim que se encontram, embora esteja óbvio que a Amélia não quer absolutamente nada com ele. Só que o Verilis, ele acaba normalmente sendo um prodígio, né? E quando o evento principal começa, o rei anuncia orgulhosamente que ele e o seu grande companheiro Melancros agora são considerados o orgulho da nação, porque possuem as raríssimas classes de herói e sábio, conhecidas como algumas das classes mais poderosas que existem. E com essas duas agora nas suas mãos, o rei afirma ter certeza de que derrotariam o rei demônio. Isso seria extremamente fácil. Ouvindo isso, o humor de Amélia é instantaneamente destruído, porque ela percebe que usou o seu vestido favorito apenas para suportar aquele evento inteiro. Para piorar ainda mais essa situação, o rei também anuncia que os dois prodígios precisariam em breve de um grupo para embarcar em aventuras. Então ele acrescenta que Amélia vai acompanhar eles. E esse anúncio choca Amélia ainda mais, porque, não tinha como ela saber disso. Só que o golpe final acontece quando Verilis declara com confiança diante de todos que assim que derrotarem o Rei Demônio, ele pretende se casar com Amélia para que possam viver felizes juntos para sempre. E Verilis então chama a atenção ali de Amélia. Quando todos se viram para olhar para ela, ela já desapareceu do salão do baile. Enquanto isso, de volta à estalagem, Hibiki e os outros acabam de terminar o jantar e estavam completamente satisfeitos depois de comer tanto. Hibiki então olha para Cloud e Lilian ali e diz que deveriam viajar para Pterodinas para procurar, né, uma maneira de retornar ao seu mundo original. Ouvindo isso, Lilian ficou visivelmente triste porque ela não quer que ele volte, só que o Hibiki rapidamente acrescenta que também não quer deixar nenhum deles para trás. Por causa disso, ele decidiu que encontraria uma maneira de voltar ao seu próprio mundo sem abandonar Cloud e Lilian e ver também.
E mesmo sem fazer ideia de como ele vai conseguir fazer isso, uma parada tão difícil assim, ele acredita que enquanto Cloud, Lilian e V estiverem dispostos a ajudar ele, de alguma forma eles acabariam encontrando uma solução juntos. Lily começa a ficar curiosa sobre as pessoas de quem Hibiki disse sentir falta do seu antigo mundo, então ela pergunta quem são essas pessoas. Hibiki responde que são seus amigos e familiares. Ele explica que todos costumavam passar muito tempo juntos, se divertindo, bebendo chá preto, principalmente porque a família dos seus amigos era dona de um café onde eles frequentavam e se encontravam. Cloud então deu um passo à frente e comenta que já que Hibiki se lembra deles com tanto carinho e fala deles com tanta afeição, provavelmente deveriam estar muito preocupados com ele no momento. Hibiki concorda, dizendo que isso provavelmente é verdade, só que ele também acrescenta que agora possui todos os seus novos companheiros ao seu lado naquele mundo, então ele não se sente nem um pouco sozinho. No dia seguinte, todos visitam a guilda, onde explicam para Jewel e Deliart tudo sobre a intensa batalha de vida ou morte que eles tiveram contra o Lobo Prateado de Diamante. Deliard, ele começa a ficar claramente impressionado pelo Hibiki e o seu grupo terem conseguido derrotar um monstro tão poderoso e sair da luta sem nenhum ferimento grave. Só que ele também menciona ter ouvido que Hibiki desmaiou durante a batalha por ter ficado sem energia. Então o grandalhão musculoso começou a flexionar os seus músculos e convidou Hibiki para um rápido treino, em fim de aumentar a sua força assim, consideravelmente, né? E antes que a situação vá adiante, Jewel imediatamente congela a cabeça de Deliard dentro de um bloco de gelo e então volta calmamente a sua atenção para Hibiki e para o seu grupo. Ela explica que a verdadeira razão pela qual chamou eles ali é para discutir a recompensa que eles vão receber por derrotar o Lobo Prateado de Diamante. Hibiki olhou o comprovante do pagamento e ficou completamente chocado com o valor enorme da recompensa. Jewel explica que a recompensa ela é tão alta porque o Hibiki e o seu grupo salvaram as pessoas da cidade que se tornariam vítimas do Lobo Prateado de Diamante, algo que poderia ter causado enormes danos e muitas mortes. Ela também acrescenta que o Lobo Prateado Diamante ele é uma criatura extremamente perigosa, tanto que até alguém como Deliart, ele teria dificuldades em lidar com ele sozinho. Por causa disso, ela insiste que Hibiki aceite a recompensa sem hesitar. Depois de ouvir tudo isso, o Hibiki aceita a recompensa, agradecido, né? Então, ele diz ao grupo que eles poderiam usar o dinheiro para começar os preparativos adequados para o seu próximo objetivo, que seria explorar a masmorra. Assim, eles seguem imediatamente para a companhia de Deb ali, e Deb já consegue sentir o cheiro do dinheiro de Hibiki de longe. Por causa disso, ele começa a fazer uma dança estranha enquanto recebe eles no showroom lá das armas. Todos começaram a observar o local e ficaram impressionados com a enorme variedade de armas e equipamentos de alta qualidade expostos por toda parte. Não demorou muito para que o Hibiki tomasse a sua decisão. Escolhendo a jaqueta túnica ali e a camada de vento também, ele acredita que a magia do vento, se fosse imbuída nela, ajudaria a se mover mais rápido, né, desviar dos ataques com mais facilidade durante as batalhas. Lilian, então, escolhe uma varinha floral, que permitiria que ela lance feitiços de formas mais eficientes e com um melhor controle. Ver os dois fazendo as suas escolhas deixa Deb visivelmente animado, porque sabe que estavam prestes a ganhar muito dinheiro. Deb até informa que o preço total daqueles dois itens chega a 1.200 moedas de ouro. Hibiki olha para Cloud, percebendo a sua reação, e pensa que aquilo é caro demais. Só que o Cloud calmamente aperta a mão de Deb, porque sabe que aquele é, na verdade, o preço mais barato que se pode encontrar por equipamentos daquela qualidade naquela região. Depois disso, Cloud escolhe um conjunto de armaduras para si mesmo. Só que o Hibiki percebe que a armadura deixa o abdômen do Cloud exposto, então sugere que ele escolha algo que cubra a barriga para ele ter mais proteção. Nesse momento, Deb intervém e explica que aquela armadura específica ela possui magia de fortalecimento imbuída nela, o que significa que o seu poder defensivo é forte o bastante para rivalizar com uma armadura completa, mesmo deixando algumas áreas descobertas. Hibiki então verifica sua habilidade de avaliação e confirma que Deb disse verdade. Enquanto o Hibiki está lá perguntando sobre a escolha da arma para o Cloud pega a sua lança magnética agora e essa arma permite que ele tenha um controle, direcione ali uma chuva de lâminas, né, contra o seu alvo, podendo até influenciar ou alterar a direção da espada de um oponente durante o combate. Deb ficou surpreso com o quanto o Hibiki consegue entender sobre as armas, né, apenas olhando para ela. E quando descobre que a habilidade de avaliação do Hibiki já estava no nível 5, ele ficou ainda mais empolgado e começou a fazer outra dança estranha, impressionado, porque o Hibiki já ser um avaliador acima da média em uma idade tão jovem é uma coisa maravilhosa. E o Hibiki então reclama do Deus Supremo por não ter contado isso para ele antes. O Deus responde casualmente dizendo que a culpa foi dele mesmo. Enquanto ele conversa com o Hibiki, o Deus Supremo também o informa de que agora ele é capaz de usar a nova habilidade aprimorada dele, que é o Relief Measure, algo que deixa o Hibiki bastante feliz ouvindo. Depois de terminarem todas as compras, eles então seguem para o campo aberto para testar os seus novos equipamentos de habilidade. Rick então ativa a nova aprimorada habilidade Relief Measure no Cloud, esperando remover completamente a sua maldição. Só que, em vez de remover a maldição, a habilidade acaba invocando um pequeno coelho chamado Carpuncle, e aí ele aparentemente é a besta sagrada que serve ao Deus Supremo.
Hibiki imediatamente corre em direção ao Carbuncle e começa a acariciar ele, porque acha extremamente fofo. Pouco tempo depois, Lilian se junta a ele e juntos decidem dar o pequeno apelido de Car. Cloud observa toda aquela cena acontecendo e fica extremamente com ciúmes. A frustração dele cresce tanto que ele começa a perder o controle e quase quebra as correntes da sua maldição apenas pela força das suas emoções. Hibiki observa essa reação e começa a pensar que a explosão repentina de raiva pode estar ligada aos efeitos da nova habilidade de alívio. Mas então vê dar um tapa na cabeça de todos eles e imediatamente começa a repreender Car por estar sempre brincando em vez de levar as coisas a sério. Ela diz para eles pararem de perder tempo e simplesmente concluir corretamente a medida, né, de alívio em Cloud. Kak escuta o que diz e faz exatamente o que é mandado. Em seguida, ele ativa sua habilidade de apanhador de boa sorte em Cloud, invocando duas enormes mãos divinas que surgem do nada. Essas mãos avançam e conseguem quebrar as duas correntes da maldição que prendiam Cloud. Hibiki ficou muito feliz vendo que a habilidade funcionou como esperado, então recompensa Kak fazendo cócegas divertidas na sua barriga como forma de elogio. Cloud se sente grato porque a maldição começou a ser removida e agradece a Hibiki por ajudá-lo. Porém, o Hibiki rapidamente aponta de quem realmente merece o crédito por quebrar as correntes, que foi o Car. Mesmo assim, fica claro que Cloud ainda tá irritado com ele, principalmente porque Car tava roubando toda a atenção do Hibiki. Car, por outro lado, ficou completamente confuso com a reação de Cloud, porque não fazia ideia do que ele fez de errado, né, para deixar o cara tão irritado assim. E Hibiki assume que Car agora se tornou um novo aliado e iria acompanhar eles em toda a sua jornada, ajudá-los ali pra frente. Mas o Car recusa o convite e simplesmente volta para casa. No dia seguinte, o calor do verão atinge todos eles com força. Cloud sofre ainda mais por causa de toda a pelagem, né, que tá cobrindo o corpo dele, e ao perceber isso, Hibiki sugere que Cloud deveria cortar parte do pelo para poder conseguir suportar melhor o calor. Lilian pega a tesoura e se prepara para cortá-lo, mas naquele momento vê ele dar uma ideia diferente. Então, Lilian usa a magia para criar bolhas de água macias e saltitantes ao redor deles, ajudando todos a permanecerem refrescados apesar do calor intenso. Logo depois, Tanya chega no quarto e fica evidente de que ela também estava sofrendo bastante com o calor. Hibiki rapidamente usa sua habilidade de Bubble Wash nela, cobrindo ela também com uma onda refrescante de água fria. Só que durante o processo, o vestido dela acaba levantando um pouco, então Hibiki sugere que ela deveria usar roupas íntimas da próxima vez. Depois de algum tempo, o Hibiki decide sair em busca de algo que possa ajudar ele a lidar melhor com o calor. Lilian e Cloud dizem que querem acompanhá-lo, mas Cloud ainda precisa descansar um pouquinho depois, né, por parte da maldição removida. Então por isso, Hibiki pede a Lilian para ficar para trás ali cuidando de Cloud enquanto ele parte junto com V. Enquanto viajam, o sol continua castigando forte, tornando o calor quase que insuportável, entendeu? Mas então eles acabam encontrando Debbie pelo caminho. Hibiki olha pra Debbie e fica confuso sobre como ele consegue permanecer tão refrescado ali, apesar do clima, enfim. Debbie explica que isso acontece graças a um dos seus melhores produtos da companhia Debbie, conhecido como Manto da Primavera Eterna, especialmente criado para manter quem usa ele refrescado, independente da temperatura ao redor. Infelizmente, a companhia Debbie está sem estoque no momento. Por isso, Hibiki decide ir até a guilda e perguntar a Jewel sobre o assunto. Joe explica que o manto da Primavera Eterna é um item essencial para controle ajustável de temperatura, permitindo que o usuário permaneça confortável em qualquer clima. Para fabricar um, o Hibiki precisaria de uma flor rara, conhecida como Bloomfit Rua. Porém, o Hibiki ele não faz ideia de onde encontrar flores como aquelas, entendeu? Então Joe explica que elas crescem profundamente na floresta ao leste. Hibiki fica feliz ouvindo isso, mas Joe rapidamente acrescenta que não seria tão simples, já que os caminhos da floresta são muito mais confusos e difíceis de se percorrer. Por causa disso, ela se oferece para guiá-los pessoalmente até lá. Enquanto eles entram na floresta, caminham por algum tempo, Joel comenta que Hibiki estava se esforçando demais apenas por causa de Cloud e Lilian, e Hibiki responde dizendo que essa simplesmente é a sua maneira de retribuir por eles cuidarem muito bem dele e colocarem em primeiro lugar nas situações difíceis. Joel admite que essa forma de pensar é muito gentil e atenciosa. E naquele momento, eles chegaram a um pequeno jardim escondido cheio exatamente das flores raras que o Hibiki precisava. No final do dia, o Hibiki retorna à hospedaria, onde Lilian e Cloud recebem alegremente. Hibiki comenta que tá com muita fome, mas então percebe que ainda é cedo demais para jantar. Lilian então lhe entrega uma pequena bolsa cheia de chá preto e também esconde recém-feitos. O Hibiki ele experimenta, acha tudo extremamente delicioso. No início ele até pergunta por que escolheram especificamente chá preto, né? Mas isso aconteceu porque ele percebeu que tinha falado sobre o café, né, do antigo mundo que ele bebia e tal. E ao mesmo tempo o Hibiki percebeu que faz tempo que ele não verifica o status de Lilian, então decidiu dar uma olhada. Quando ele fez isso, ele ficou surpreso, descobrindo que ela evoluiu e se tornou uma sábia. Lilian agora diz que não sente muita diferença depois da mudança, mas Cloud tranquiliza, dizendo que ela vai perceber o seu crescimento gradualmente com o passar do tempo. Além disso, o Hibiki nota que a sua habilidade do Grimório também subiu de nível. Por causa disso, ele acaba ativando em V para poder atualizar e expandir o conhecimento mágico dela. Depois disso, o Hibiki se curva respeitosamente diante dela, ansioso para poder aprender novas habilidades mágicas ainda mais avançadas
avançadas. E finalmente chega o dia da partida. Deb já preparou a carruagem para a viagem deles. Tânia fica triste, né, vendo eles irem embora e pede para que retornem e visitem novamente algum dia no futuro. Mas antes de partir, Hibiki entrega tanto Lilian quanto Cloud o manto da Primavera Eterna. Os dois ficaram extremamente agradecidos, tá? Por ele ter passado por tantos problemas apenas por causa deles. Pouco depois, Gilliard aparece lá e ele e Cloud imediatamente se preparam para cair na briga de novo, só que Jewel rapidamente intervém e impede o confronto antes que ele comece, se despedindo deles calmamente logo em seguida. Depois tudo se resolve, todos entram na carruagem e iniciam a sua jornada rumo ao próximo destino, a Masmorra do Norte. Enquanto isso, Evil está secretamente espionando a conversa deles e deseja silenciosamente que todos morram na Masmorra do Norte, alegando que isso seria pelo bem do mundo. Em outro lugar, várias criaturas ali, mortas-vivas, estavam atacando uma cidade e causando caos. Justo quando a situação parece completamente fora de controle, um grupo conhecido como os Matadores de Cadáveres aparece e rapidamente salva o dia derrotando os monstros. Esses mortos-vivos, depois da batalha terminar, eles começam a questionar se realmente estavam indo na direção certa, porque desde que iniciaram a sua jornada, eles vêm encontrando constantemente inimigos mortos-vivos. Tiki acaba comentando dizendo que eles estavam sim no caminho correto, porque foi isso que o espírito de guias lá vem dizendo para eles. E com isso em mente, Kyoko conclui que Hibiki deve estar em algum lugar mais adiante na mesma rota, e todos esperam conseguir alcançar ele em breve, antes que acabe encontrando criaturas mortas-vivas ainda mais perigosas. Assim a gente finaliza agora o 8º episódio aqui do canal, e não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também para você acompanhar os próximos episódios e a gente finalizar esse anime junto por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo e até a próxima. Valeu!